Isso. Cosquices da Malta. Olá, ouvintes! Olá, você que nos acompanha aqui no Escola Pública Podcast. Seja muito bem-vindo! Ohayou, starteiros! Genki desu ka? Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão para o Press Startcast, a sua áudio revista. Tadaima, Renin desu! Fala galera, beleza? Bora começar mais um Dropzilla aí, hoje falando sobre pets. Somos colecionadores de memórias, né, Andrei? Isso, tio Dan. O poeta Wallis Salomão escreveu uma vez que a memória... Ajuste a antena da sua internet e sintonize o nosso link, porque está no ar o Votcast. O meu nome é Vinícius Coelho e estamos aqui toda semana, claro, sempre com um programa novinho pra você. E junto comigo, o meu querido amigo Otávio Augusto. E aí, Otávio, beleza? Beleza, Vinícius? Um vote pra todo mundo. Bom, é isso aí. Nesse mês de outubro, especial mês do podcast. Exatamente. Então, nós preparamos episódios só com podcasters, Otávio. Se ainda não ouviu, que esse é o último, né? Esse é o último. Se ainda não ouviu, corre lá ouvir os outros 3. É isso aí, dá um confere lá que vai estar muito legal. E eu vou começar aqui porque hoje a gente tem uma galera reunida. Hoje tá pesado o negócio aqui. São parceiros nossos aqui, amigos, né? E nós temos o prazer de tê-los aqui em nosso podcast. E eu vou começar aqui por ela, que é a Melina Gasperini do Cosquices da Malta. Tudo bem, Melina? Oi, tudo bem? Como estão? Beleza. Belezeira. Um prazer imenso estar participando do podcast. Tamo junto. O prazer é nosso. E também temos a professora Dani do Escola Pública Podcast. Olá, pessoal. Olá, ouvintes do podcast. Eu sou a professora Dani e estou muito feliz de estar aqui hoje. Um prazer enorme também em compartilhar essa experiência com vocês. Muito bom. E também, junto com ela, o professor Luciano, também do Escola Pública Podcast, o professor que é o nosso parceiraço, foi a nossa primeira pessoa que curtiu aí, que mandou mensagem pra nós, né, Otávio? Exatamente. Tudo bem, professor? Olá, rapaziada do Votcast, convidados, todo mundo. Pois é, segunda vez que eu tô aqui na casa, né? Já posso me considerar sócio também. Com certeza. E ó, esse título é bacana. Eu fui o primeiro a comentar, o primeiro a dizer, pô, gostei, tá bem editado, tá bacana. Foi ou não foi? Fui Mas... O assunto tá uma merda. Mas não, eu falei, vou esperar pra ver os próximos assuntos, né? Porque o primeiro realmente a gente, né, capenga aqui. Mas vocês falaram, não, a gente tá com muitas ideias aí, de lá pra cá, muita coisa bacana aconteceu, é isso aí. Inclusive esse episódio de agora. Com certeza. Muito legal. E na sequência aqui temos o Renin, do Press Start Cast. Tudo bem, Renin? Fala aí, cara, beleza? Cara, obrigadão por convidar de novo aí, hein? Prazerzaço estar aqui. Tamo junto, Reni. E também do Press Start temos aqui o Williams Cunha. E aí, Williams? Fala pessoal, fala Vinícius, fala Otávio, tudo bem com vocês? Mais uma vez, obrigado aí por convidar a gente aí para participar do podcast e logo a gente tá tomando aí o lugar do príncipe, né, daqui do Japão. Isso, é verdade, é. Olha só, a gente tem que mandar um salve pro nosso príncipe, né, príncipe, cara? o príncipe Gustavão asiático. Aí, sumida, né? Poxa, Gustavo é pai, né, cara? Pai, agora é pai. Tá na vida agora de pai, tá, agora tá corrido pra tá ele. com a vida acertada. É. E por último, mas não menos importante, né? Talvez o mais importante. Talvez o mais importante, não sei. Andrei Cardoso, e aí, filho? Do Press Start Cast também. Opa, tudo certo? Obrigado aí pela parte que me toca. Eu sinto uma ironia no ar, mas tudo bem. Olha que Vamos maldade. Maldade. Jamais. Outubro é um mês especial do podcast e teremos 4 episódios com os podcasters mais inusitados da podosfera. Inusitado? Não tinha uma palavra melhor, não? Ah, para de gracinha, tô gravando a chamada. Wesley Zop, do podcast Chorume. Beleza, mestres! Domênica Mendes, do podcast Perdidos na Estante e do projeto O Podcast é Delas. É um prazer estar aqui. Mari e Rob, da Fábrica de Crimes. Olá, operários! Eu sou a Mari. E eu sou a Rob. E um episódio especial com... Cosquices da Malta. Dropzilla. De Escola Pública Podcast. Podcast Lembrei. Press Startcast. Acesse votcast.com.br e fique por dentro das novidades. Ouça podcast. Conheça o Votcast. Podcast.
nessa bagunça de hoje aqui, a gente tá falando aqui com vários podcasts, né? Então vamos dar um pequeno panorama, né? Conhecer um pouquinho de cada podcast aí. E começando aí pela Melina, do Cusquices da Malta, que é um podcast bem fofinho. Isso, muito legal. 15 minutinhos. E fala aí, então, Melina, do Cusquices da Malta. Muito obrigada pelo fofinho. Pois é, o Cusquices da Malta surgiu, foi mais uma cria da pandemia aí, mas com ideias por causa da minha experiência aqui em Portugal. Eu estou aqui desde abril do ano passado e eu pensei assim, como é que eu podia transformar as coisas que eu vejo aqui, que me chamam a atenção, né? A maioria das coisas, curiosidades inúteis, como eu gosto de dizer, mas era uma coisa que as pessoas, meus amigos, gostavam muito de ouvir e tal, eu contando as coisas, eu disse, olha, eu vou fazer uma coisa dessas. E aí surgiu o Cusquices da Malta, então eu tento falar assim de vários assuntos, alguns são mais úteis que os outros, tento fugir um pouquinho daquilo que a gente vê assim no geral, tipo como morar em Portugal, como estudar em Portugal. A minha ideia é pegar assim detalhes, coisas do dia a dia que só quem tá aqui mesmo percebe, né? As nuances. Isso, verdade. Isso, muito bonita essa palavra, muito bonita. E então foi assim que surgiu o Cusquices da Malta. E tá aí, hoje foi o 18º episódio pro ar, ele é semanal. Olha só, que legal, hein, cara? Olha só. Poxa. E ele realmente é assim, ele é curtinho, como tu tinha falado. E a ideia é justamente fazer uma coisa assim, bem rápida, um pouco informativa, trazer um pouco desse olhar assim que eu tenho aqui. E é isso, tô aí, tá funcionando. É muito bem, né? Porque acaba sendo uma característica do podcast, né? Por fato de ser curto e tal, assuntos rápidos né? E esse podcast, a característica que eu gosto dele é a sua edição. É totalmente diferente. Você mistura uns áudios de WhatsApp. Isso, umas... Põe umas buzinas. Verdade. Né? Eu acho legal isso daí. Hoje eu vou puxar a sardinha pros editores, porque, né? Tem que puxar a sardinha. Exatamente, velho. Isso, tá certo. Pois é, esse foi um recurso que eu acabei pensando justamente porque eu faço sozinha, né? Então eu falando sozinha ali, que chatice, né? E eu pensei, o que eu posso fazer, né? E esses áudios que eu insiro são áudios que eu troco com as minhas amigas no WhatsApp. Então, às vezes elas me mandam algumas coisas e eu penso, se eu recortar isso e tirar do contexto vai ficar bom. Isso, legal, boa sacada. É isso. Então eu tenho lá um banco de frases. Hoje até quando eu tava editando, eu vi, já estamos em quase 300 frases. Caramba. Olha só, velho. De coisas que eu vou pegando. Na verdade, hoje eu tenho feito só com um grupo específico de amigas, que são aquelas que eu até já coloquei lá no Instagram do Cusquices, eu já postei uma foto com elas. Ah, sim. E são áudios muito espontâneos, isso aqui é bacana, assim, não tem nada de vou pensar nessa coisa de propósito. Não, é assim mesmo que a gente se fala, sabe? Sim, E acabou sendo um recurso que ajudou muito, assim, muitas pessoas falam que acham isso legal, né? E ufa, né? Pra quebrar a monotonia funcionou. Funcionou muito bem. Tem um que agora eu não lembro qual que é o episódio, mas é um especial Press Start aí, que é a voz dos meninos, né? Exatamente. Foi quando a gente fez um crossover aí. E aí eu disse, olha, vou usar a voz de vocês, não quero nem saber. Eu vou falar que eu ri demais, hein? Ficou bom, né? Ficou muito bom. Muito bom. É o 8º episódio sobre sofrência auditiva. Ah, sim, verdade. Se quiserem ouvir de novo... Isso, dá um confere lá. Um episódio que eu gostei muito foi de trânsito, que eu não sei se é esse o nome, mas é você falando das placas, de estacionar, como comprar o carro... Pois é, eu fiz 2 que eu falei mais ou menos isso. Tenho de trânsito e tenho de meios de transporte. O trânsito é mais recente, o meios de transporte é mais pro início. É o meio de transporte, então, é isso aí. Pode ser. Esse eu gostei de um também. Completo. Gostou de qual? Eu gostei do Santinho. Falava das expressões, como são diferentes. Quando a pessoa
fala santinha, né? Porque, pô, é mais barato, porque essas expressões, elas são super, assim, espontâneas, não tem um dicionário, né, uma regra, então, Sim. Imagina, alguém espirrar e falar santinha, mas é pra homem, pra mulher, pra todo mundo, Melina? É pra todo mundo, só que quando a mulher espirra, se diz santinha, quando o homem espirra, é santinho. Santinho. Olha aí, ó. Eu já percebi que lá no Portugal tem muito nordestino, né? Porque santinho e santinha puxou de lá, né? Tem o quê? Um outro que eu lembrei que eu achei maravilhoso também é o dos nomes, que eu fiquei chocado. Fiquei chocado com os nomes. É incrível isso, né? É muito. Os nomes eu vou dar o crédito aqui. Eu tinha feito um texto lá pro blog. Eu tenho um blog que agora tá meio desatualizado em função do podcast, porque eu tô tendo que escolher o que eu faço. Mas o dos nomes foi sugestão do Andrei. Ah, olha aí. Ele disse, olha, aquele texto tá muito bacana, por que tu não transforma aquilo em podcast? Daí eu fui lá e pesquisei mais algumas coisinhas. Falei mesmo, falei até com esse sotaque aí, por que tu não transforma mesmo? Olha aqui, eu tava demorando. Olha, foi por mensagem, eu fui inscrito, eu li do jeito que eu, né? Se eu começar a falar aqui, eu vou derreter em elogios aqui a Melina. Porque o Andrei é um fofo, é meu fã número único. Desde o começo eu sempre falei, o Reni me entregou pra ela, o Andrei só fala no seu podcast, E eu também tenho uma denúncia aí, Vixe, denúncia. Eu perguntava pra ele, você ouviu o episódio lá do Press Start? Não, ainda não ouvi. Chegou o da Cosquice, nossa, eu ouvi todos. Aí dói no coração, mas, né? Olha, em minha denúncia, defesa... É ciúme isso, não é denúncia. Mudaram o nome. Mas então, esse é um dos motivos pro Cosquice ser curtinho, assim, não é só porque é uma chatice eu ficar falando sozinha. Porque facilita muito, acaba sendo o tipo de podcast que eu consumo mais, justamente por isso. Tem um tempinho, vou até o supermercado, boto ali no carro rapidinho pra ouvir. Então, tô te defendendo, Andrei. Eu sei que é mais fácil ouvir o Cosquices. Sim, mas porque é rapidinho. Tem espaço pra todos. Eu também ouço o Press Start. Ele tá reclamando, mas tem uma dificuldade que todos aqui talvez tenham passado, e eu já confessei isso pras pessoas, que eu tenho dificuldade de ouvir minha voz. Não é a minha voz, eu não ouço a minha voz do jeito que sai lá. E aí eu deixo às vezes pra escutar um pouco depois, porque eu fico meio encucado quando ouço o Press Start. Essa não chegamos ainda nessa parte, mas eu vou falar quando chegar. Porque uma das dificuldades de ter podcast é ouvir a própria voz. É muito esquisito. É diferente. Não se preocupa porque você não tá sozinho nessa, viu? Olha só. Tá vendo? Tem só 7 bilhões de pessoas que devem sentir a mesma coisa. Tá vendo? Todo mundo abrindo o coração aqui, cara. Olha que legal. Gente, a Dani, pra vocês terem uma ideia, que ela participa, nada. Ela vai ouvir 2 semanas depois, quando alguém elogia. Assim, nossa, eu adorei. Você mandou muito bem. Aí ela, sério? Jura que isso aconteceu? Se não, ela não ouve. Te compreendo, Dani. É isso. Nossa, mas eu devo ser muito narcisista, então, porque eu tô sempre ouvindo. É porque você edita, Melina. Melina, é porque você edita. Isso acontece comigo. Pode ser, mas eu ouço depois também. Quer ver? Assim, Mas o Luciano faz isso também. Ele ouve pra editar, aí ele ouve editando e depois ele ouve mais umas 2 ou 3 vezes cada episódio. Pra poder achar erro, né? Porque sempre sai alguma coisa. Sim. Agora, quer saber um que eu fiquei em pânico pra ouvir? O que eu participei com o Voltcast. Porque eu fiquei preocupado. Como é que ficou o áudio? Como é que ficou a edição? Eu não lembrava do que eu tinha falado. Eu não lembrava de nada, cara. Compreendo. Só pra não passar em branco e eu terminar aí a questão do elogio ao podcast da Melina, o que mais me chamou a atenção e o que é mais divertido de ouvir pra mim é justamente esse toque pessoal que ela dá na edição. Sim. O humor que ela faz, as pausas. Então, já falei isso 1000 vezes, inclusive pra ela, mas não para os ouvintes do podcast. Ouçam o Cosquices da Malta por isso. É muito bom, é rápido e muito divertido.
É muito bacana, ainda bem que isso aqui não é vídeo, vocês iam me ver com a cara vermelhona de vergonha. Ai. Mas eu fico feliz que mais alguém goste além da minha mãe. Aliás, eu descobri que a minha mãe ouve, eu pensei que ela nem soubesse onde ouvir, mas ela ouve. Aí, tá vendo? Aí você preocupada, olha só. Preocupadíssima. Que modesta essa menina, velho. É uma revolução que eu ainda não consegui. A minha mãe nem sabe o que é podcast. Pois é, a minha mãe não sabia, né? E a minha tia não consegui fazer ela ouvir em coisinha de podcast mesmo. Comecei a botar no YouTube e aí agora que tá no YouTube ela assiste. Assiste não, né? Porque só não tem imagem nenhuma. Mas agora no YouTube ela acompanha todos. Mas enfim, é legal saber, assim, que eu também pensei que eles não iam engrenar nessa aí, mas deu certo. Ela ouve lá toda semana. Dever cumprido, né? Tá vendo? Se agradou a mãe, tá bom, né? Isso, tá ótimo. Bom, e agora a gente vai para os nossos amigos aqui, a professora Dani e o professor Luciano, para contar um pouco para nós do Escola Pública Podcast. Contem pra gente aí um pouco desse podcast maravilhoso que é o de vocês. Dani, quer fazer as honras? Eu conto ou você conta? Vamos revelar o segredo, gente. O segredo dos professores. Então, na verdade, eu cheguei já no meio do caminho, né? Eu cheguei meio que já arrumando confusão com o Luciano pelas redes sociais e tudo mais. Ele, não feliz, me convidou para continuar a discussão numa gravação e, bom, daí pra frente foi só produzindo e tudo mais. Mas eu conheci o Escola Pública caçando mesmo podcasts que falassem sobre educação e falassem sobre escola mesmo, não só educação de línguas ou... sei lá, pensadores da educação. Eu queria algo mais real. E aí, quando eu ouvi o primeiro episódio, eu falei, caraca, esses caras pensam como eu. E aí eu fiz uma maratona. E aí já comecei a stalkear nas redes sociais. Olha só. E agora eu tô aqui. Então você era uma fã que agora é integrante. Exatamente. Que legal. Exatamente. Que legal. Vocês não sabiam disso, né? Não. Olha que legal, velho. Em primeira mão pro podcast. Olha aí. Olha só, cara. Exatamente. Que interessante. Ninguém sabe, na verdade. Nós estamos falando pela primeira vez, né, Dani? Pela primeira vez. É a primeira vez que a gente conta essa história. Eu vou deixar um easter egg aqui rapidinho. Que a Dani foi citada no segundo episódio da nossa maratona especial podcast aqui. É? Ó! Easter egg, cara, eu vou caçar agora. Como a gente tá no futuro do passado do presente, porque foi gravado fora de ordem, então é o segundo episódio dessa maratona especial de podcast. Sem querer, trombamos a professora Dani verdade, na gravação. Verdade. Agora vai ter que conferir depois. Vai ter que conferir. Sim, não, já tô curiosa. Exatamente. A Dani, exatamente o que vocês falaram. A Dani era uma fã que começou a trocar uma ideia pelo Twitter. Foi pelo Twitter, né, Dani? Foi pelo Twitter. E aí eu fiz um comentário lá sobre ensino médio, tá, Otávio? Não é colegial, isso, tá? Exatamente. Vou te mandar pra diretoria, vou chamar teus pais pra uma reunião, você vai ver. E aí eu comecei a conversar com ela e ela não, porque eu falei mal do ensino médio e ela defendeu o ensino médio. E eu falei, você não quer continuar essa discussão gravando? Ela, não, imagina, eu gravar podcast? Nunca. Não, tenta, a gente faz um teste aí, se você curtir e pronto, bacana, porque deu uma outra cara pro podcast. Sim. Aí vocês imaginam a minha situação. Eu sou professor homem numa profissão majoritariamente feminina, né? Então, a maior parte das professoras são mulheres, mas eu não conseguia professoras mulheres para participar do podcast, de jeito nenhum, pelos mesmos motivos que a Dani dizia, olha, não, eu não gosto da minha voz, eu tenho vergonha, Sim. E aí, enfim. Através dela, eu consigo fazer esse meio de campo. Falo, Dani, verdade. tem uma pessoa muito bacana aí que, poxa, convida lá. Aí ela vai lá, conversa. É muito melhor do que eu chegar. Porque verdade. a gente tá vivendo uma época muito estranha, né? Verdade. Os caras realmente estão abusando muito da questão do assédio, invadindo o espaço das meninas. E aí, quando ela faz esse meio de campo, ajuda muito, muito mais. Que legal, que legal. Pois é. E a Dani é de São Paulo também? Eu sou da Grande São Paulo. Da Grande São Paulo. Na verdade. Ah, sim.
Ah, é pertinho aí, né? Tudo coladinho. Ah, super. Super. Dá o quê, Dani? 50 quilômetros? Se fosse em linha reta, seria 50 quilômetros. Mas aí... colocar as marginais no meio. Nossa, meu Deus do céu. Marginal, mas carro quebrando no meio da marginal. Mas acidente aí dá... Motoqueiro caindo. Dá umas 18 horas de viagem, mais ou menos. O congestionamento também, isso, né? Viu? Sendo otimista. E o congestionamento ali da marginal, né? Então. E aí o resumo do podcast é o seguinte: eu sou ouvinte há muitos e muitos e muitos anos, desde quando a CBN fazia os podcasts e colocava na internet no começo dos anos 2000, e eu nem sabia o que era podcast, mas eles disponibilizavam todos os programas deles, da CBN, os programas especiais de entrevistas, e deixavam em formato de cast no site deles, e eu ia lá escutar. E aí um belo dia eu falei, poxa, não tem nada sobre professor, né? Porque quando você vai encontrar coisa da educação, é o Karnal, é o Cortella, que inclusive eu tive a felicidade de conhecer graças ao podcast, mas até então eu tinha birra com Cortella, porque toda vez que se falava de educação, só chamavam esses caras, não chamavam... Verdade. Alguém que tá lacada na quinta série, na linha de frente, sabe? Quando falava assim, vai voltar ou não vai voltar a escola, vai reabrir na pandemia, pode reparar, não se entrevista professores, não se pergunta pros professores, e aí, o que você acha? Você acha que tá seguro? Você acha que é o momento de voltar? Não, vai pegar os especialistas de não sei das quantas. Aí eu falei, poxa, precisava ter um podcast. E nessa de precisava, eu levei 1 ano até tomar coragem e começar a gravar. Gravei com alguns colegas, fiz uma frente aí de uns 10 episódios. É uma curiosidade que eu tenho do podcast de vocês, se vocês têm uma boa frente de episódios, porque era o meu desespero, né? Chegar ali no dia de postar e não ter episódio editado. Fiz uma boa frente de uma quantidade de episódios, pela risada eu tô vendo que não. E aí comecei a postar, e fui conhecendo outras pessoas, e 9% das pessoas que participam do podcast, incluindo a Dani, eu não conheço pessoalmente. São amigos que eu conheci pelo Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, que eu gravo toda semana, inúmeros episódios, mas eu não conheço essas pessoas. A gente foi se atraindo pelo podcast e pela causa da educação, por discutir um futuro melhor e coisa e tal. E estamos aqui agora, participando do Voltcast. Sim, e é a situação nossa agora, né? Nenhum de nós aqui... Exatamente. Tirando eu e o Vinícius, e eu acho que o Henning e o Will aí, ninguém tá perto, né? Ô, professor. Diga lá. Posso fazer uma pergunta? No escola você pública... Você levantou a mãozinha primeiro? Você pediu uma vez? Lógico, eu vi. Você levantou a mão, né? Eu tô com a mão levantada aqui. E já o tá William é do fundão, hein? O William é do fundão. Porque o William é alto. Porque ele é bagunceiro. Por isso. Então, a minha dúvida é a seguinte. No escola pública, também tem a sala dos professores para falar mal dos alunos? Olha, é pertinente, hein? A sala dos professores que a gente fala mal, ela não vai pro ar, não pode ir pro ar. Mas agora tem um giz ali, né? O novo projeto ali. Pros mais atentos tem um giz agora, que são os extras ali que eu tô soltando toda semana. Por incrível que pareça, depois do nosso, eu não sei se nós descobrimos ou foi aparecendo pela data das postagens, um monte de podcasts com professores. Acho que essa pandemia fez esse fenômeno aí, né? Sim, e aí trouxe um monte de gente discutindo a escola básica. Inclusive tem 2 podcasts com o mesmo nome, chamado Sala de Professor, e eu tenho certeza que eles não se conversaram porque eles são de regiões diferentes com o mesmo nome de podcast. Quando eles descobrirem que um copiou o nome do outro, vai dar confusão. Ai. Que legal. Bom, isso é positivo, né? Apesar do nome aí, do vacilo do nome. Mas é positivo. É uma coisa boa, claro. É uma coisa boa. Muito positivo. Aliás, mas agora falando sério, com relação à pergunta, a gente toma muito cuidado para que o nosso podcast não seja um podcast de nicho, sabe? Uma coisa tão reduzida, que só quem é professor vai querer ouvir, ou só quem é da área da educação. A minha ideia, e a Dani, ela me atura muito choramingando isso todos os dias, a minha obsessão é tentar fazer com que esse podcast seja algo completamente oposto de um nicho, de algo muito fechado, sabe? Para que qualquer pessoa ouça e goste de ver professor falando sobre cinema, sobre livro, sobre cultura pop, sobre nerdices, sobre, sei lá, coisas da educação, eventualmente, né? A ideia é justamente essa, trazer essa turma aí que tem essa realidade maravilhosa, porque imagina,
tudo na vida da gente, a gente tem a lembrança da escola, né? A Sim. lembrança dos amigos da escola. Bom, tá aqui os caras, Vinícius e o Otávio, que são amigos da época da escola e estão gravando podcast. Olha só. Exatamente. Então, a escola, o professor, os amigos da escola, a primeira namorada, a primeira banda que você foi fã, tudo isso tá ligado àquela época em que você era criança e adolescente. Então a minha ideia dentro da escola pública é trazer essa época e resgatar e falar, olha lá, os professores falando mal de outros professores, inclusive, falando mal de aluno, e não aquela coisa sindicalizada, levantando aquela bandeirinha que eu sou isso, aquilo. Não, eu acho isso super chato, super brega, super cafona. A ideia é justamente fugir disso e fazer uma coisa mais solta e mais leve. Quem estiver me ouvindo e é professor e não é professor e quer participar, manda mensagem pra gente, será bem-vindo. Ah, sim, com certeza. E só lembrando que a gente vai falar aqui, né, de uma pancada de podcast, vai estar tudo linkado aí na publicação, né? Então, corre lá. Maravilha. Vou aproveitar isso que o prof falou para dar o meu depoimento em relação à escola pública. Opa. E eu acho que o sentimento pelo menos a mim, despertou muito esse sentimento que vocês querem despertar. Eu não sou aluna, eu não sou mãe de aluno, eu não sou professora, e eu gostei muito do podcast, né? E eu ressalto aquele episódio do Poço, é justamente o que vocês falam, assim, de pegar uma coisa que não tem nada a ver com escola, teoricamente, e trazer para uma realidade social que a escola é é a realidade de todo mundo, assim, a formação, a educação, né? A nossa base está ali. Então acaba sendo uma coisa muito interessante para qualquer pessoa, independente de estar no meio escolar ou não, porque a gente está na sociedade. Então eu virei muito fã por causa disso, assim, porque eu gostei muito da forma como vocês abordaram. E aí tem toda a questão do conhecimento técnico de professor, a questão didática, a questão dos conhecimentos sociológicos, e sei lá como é que eu falo isso. Mas enfim, assim, né? Conhecimento do ser humano, gestão de pessoas, que o professor sabe melhor do que ninguém, né? Então, eu reforço, assim, eu sou do time que, teoricamente, não estaria no público-alvo da escola pública, mas acho que foi uma grata surpresa, assim, foi muito bom e virei fã justamente por essa abordagem. A imensa maioria dos nossos ouvintes não são da área da educação, não são professores, nada disso, e eu fico muito contente com isso, muito contente. Essa coisa da gestão de pessoas, Melina, que você disse, essa é a ideia. Eu conversando com os meus colegas na sala dos professores, eu pensava, poxa vida, isso aqui daria um episódio interessante. Mas e aí, para explicar para os meus colegas o que é podcast? A imensa maioria não conhece. Então, muitos deles sentaram comigo e gravaram sem fazer ideia do que estavam fazendo. E até hoje não sabem, tá postado, tá online, e eles não sabem o que fizeram. Não sabe nem onde ir. A gente acredita. Mas como é que você vai definir? Você pega um professor de 60 e tantos anos de idade, com 40 anos de carreira, aposentado, ele é um programa de áudio que a gente posta, não cobra, eu tô aqui, gasto horas da minha vida editando, mas eu não cobro nada por isso. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz. E aconteceu assim já comigo também nessa questão, que às vezes a gente começa a fazer o bate-papo, né, gravando já o podcast, e depois a pessoa pergunta, né, quando que você vai colocar o vídeo no YouTube para eu poder assistir, né? Quando que você vai começar a gravar? E nem câmera você levou, né, só pra... Isso acontece direto, os meus colegas de escola, eles falam, onde eu posso assistir o seu podcast? Eu falo, gente, mas não é vídeo, é áudio. Aí eu mando o link bonitinho, aí eles, mas você não aparece? Eu, não, gente, é só áudio, ouve lá que é só pra ouvir mesmo. Mas a galera demora um pouquinho, assim, pra compreender o que é, né, essa mídia. É verdade. Eu costumo falar que é um rádio de internet, aí o pessoal pega na hora. Isso, eu jogo essa também. É um programa de rádio gravado, entendeu? É isso. A gente ataca por aí. Mesmo assim, o pessoal é difícil de entender. É difícil de entender. Eu achei que era um problema meu e do Vinícius aqui regional, mas todo mundo tá falando a mesma coisa, eu fico até conformado. Um problema da nossa terrinha, né? Tá, mas eu ouço onde esse negócio? Dá pra ser no Spotify, em qualquer aplicativo. E é muito complicado. E nem são só pessoas mais velhas. Pessoas mais novas também
Com certeza. Eu sempre tenho que enfatizar que é de graça. É de graça, tá? Aí a pessoa se empolga um pouco mais, né? Porque fala de Spotify, a pessoa pensa, tem que ser assinante e tal, mas não é. Você que está nos ouvindo agora, saiba que é de graça. Isso, Meu Deus do céu. Otávio e Vinícius, mas me tira uma dúvida vocês também. Sim. Os convidados ficam te cobrando depois, e aí, vai sair quando o episódio? Porque eu sei que vocês gravam com uma boa frente, tá? Mas gravam. O pessoal fica cobrando, e aí, essa semana? E aí, você, caramba, aí no áudio ainda. Acontece ou não? Não, cara, até que não, né? Se for assim, pra não deixar não, aconteceu acho que umas 2 vezes só. Com 2 convidados que eram mais sanguíneos, assim, mais ansiosos, mas do resto... Pomposos. É o Press Start aí. Tô espirrando aqui, desculpa. Parece que essa pergunta acertou o Japão, né? Foi longe. Isso. Ai, gente, eu posso contar uma história, Dia? Pode, vai. O Luciano tinha gravado com uma professora, e aí eu sei... Quer dar os nomes? Não, melhor não, tá né? Bom. Vai que, né? Não trabalhamos com nome. Não trabalhamos. Sim. Tá bom, tá certo. Com nomes. Tá certo. Mas eu sabia que eles tinham gravado naquele dia. Foi uma quarta-feira, se eu não me engano, alguma coisa, terça ou quarta. E aí eu vi que a professora, assim, terminou a gravação, ela já postou no stories dela que o episódio ia sair na próxima sexta. Aí eu falei, misericórdia. E eu sei que tem... 2 dias depois. Exatamente. E a gente tem muitos episódios gravados que precisam ir saindo porque tem a galera que já gravou há um tempo, né? É lógico. Então, aí eu peguei e falei pro Luciano, corri lá e falei, a professora tá anunciando que o episódio vai sair na sexta-feira. Aí ele, como assim? Eu falei, olha lá que ela tá anunciando. E aí ele correu pra ver e não sei qual foi a mágica, o episódio saiu. Mas, gente, eu falei, misericórdia agora. Fez o episódio? Fiz, acabei fazendo porque era super... não posso falar muito de detalhes, senão eu acabo entregando. Mas era super do momento, era daquele instante que estava acontecendo algo, então assunto. Não foi assim muito... O assunto, era o assunto do momento. Entendeu. E a gente... E eu fiquei maluco, como assim? Tem 10 minutos que a gente desligou aqui. Não, ela já postou lá, já fez vídeo de selfie dizendo, gente, hoje, depois de amanhã, vai estar lá no Escola Pública, tive um papo maravilhoso, e foi vários, cara, na sequência. E eu falei, e agora? E eu não disse nada pra ela, a gente não tinha combinado nada. E eu fiquei tão sem graça de dizer pra ela que não, pra ela apagar aquilo, que eu falei, eu acho que é mais fácil eu abandonar minha vida durante algumas horas e editar esse negócio agora do que eu ter que dizer, professora, tudo bom? Como é que tá? Então, apaga. Não vai sair essa semana, né? Apaga esses stories aí, você cometeu uma gafe, você devia ter me perguntado. Isso. Ia sair o episódio, ela ficou super feliz e deu bastante audiência, eu acho que até acabou dando sorte. Tá vendo? Pois é. Boa dica essa, professor. Olha só, só um momentinho aqui. Calma aí que eu tô tirando uma selfie. Fala, galera do Press Start. Amanhã vai sair um episódio lá do Vodcast. Que maldade, cara. Mas pros alunos aí já sabe o porquê que atrasou a nota da prova, né? Pois é. Mas eu já pedi pra pessoa tirar já. Aconteceu no episódio. Pedi e falei, verdade, teve. Constrangimento. Tira aí. Cara. Não fiquei constrangido, mas era não. Íntimo, era a pessoa próxima? Não, nunca vi ela. Pior ainda. Nunca vi. Mas, ó... A pessoa que não devia ter feito isso. Exato. É que eu penso nessa linha aí. Mas, ó... Não, vem aqui querer dizer como é que eu tenho que trabalhar. Então... Você viu, olha... Talvez por isso eu trabalho sozinho. Deve ser por isso, né? Mas o Escola Pública não é um cusquices da malta de 15 minutos. O Escola Pública é pesado. Claro. É pesado. Pois é, mais um motivo pra pedalar os ansiosos. É verdade, verdade. Quanto tempo aí, ô professor Luciano, de edição aí, bruta do Escola Pública de 1 horinha? Pra sair 1 hora, te grava mais de 2, com certeza. O tempo de edição? Vai dias. Você não consegue fazer numa sentada só, não, porque dá... E outra, o seu ouvido fica desacostumado, né? Você começa a deixar passar um monte de coisa errada, se você ficar muitas horas ouvindo aquilo. Então você tem que parar, fazer outra coisa, voltar. É um pouco cansativo ao ponto de você começar
a questionar, o que eu tô fazendo? Isso aqui tem utilidade? Alguém ouve isso daqui? Eu não sei se eu já tô há 14 meses fazendo isso, não é tanto tempo, mas eu já tô nessa vibe, tipo, isso aqui tem relevância? Às vezes, 1h da manhã, Dani, você tá acordado? Eu tô. Então, a gente tá fazendo o que, Dani, da vida? Isso vale vamos a pena? Apagar esse episódio? Vale. Vamos apagar? Acho que... Vamos fechar enquanto tá bom, porque aí a gente fecha com chave de ouro, tá bom, ótimo, deixa saudade. Encerra que nem o Pelé. Pois é. Mas bom, se juntar tudo, será que dá umas 10 horas? Não dá tudo isso, não? Se juntar tudo, é que você faz 10 horas de edição? De edição? É que depende do quanto a gente papiou, assim, pra gravar, porque já houveram gravações assim de a gente ficar 5 horas gravando. Nossa, cara. Sim. Sabe, a gente sentou, vamos gravar um episódio? Vamos. Jesus, e quanto tempo? Mais ou menos 1 hora. E o papo render tanto que a gente, quando a gente viu, já tinha passado mais de 5 horas. Então, e tanto que pra gente poder pegar os arquivos, a gente teve que cortar em várias partes. Aí eu não edito, né? Tudo quem faz é o Luciano, eu só apoio pra gravar. E aí mandar pra ele, aí ele ir baixando, verificando se estava tudo ok. Então, assim, é muito tempo, é muito trabalhoso, né? E a gente nunca consegue sentar e falar, não, a gente vai gravar só por essa hora e depois a gente não consegue fazer isso. Acaba indo... Acontece que o professor, quando ele começa a lecionar, o dia dele passa de 24 para 36 horas, porque o professor ele tem que preparar a matéria, corrigir a prova, né? Para o dia seguinte passar nota, a recuperação. Então o dia do professor já passa a ter 36 horas. Por isso que consegue editar bastante. Mas do Will, eu queria saber quantas horas de edição. Aqui, Otávio, é um pouquinho complicado porque, assim, eu não consigo me dedicar totalmente a essa parte de edição, né? Porque o trabalho aqui no Japão, ele é um pouquinho puxado, 12, 14 horas de trabalho. Chega em casa, tem que fazer as coisas de casa. Tem que gravar podcast, né? Gravar e editar, né? Então, assim, eu tenho editado aí o episódio, tenho levado aí quase que uma semana... Justamente por causa desses tempos, né? Mas juntando num pacotão... Daí, por causa dessa falta de foco, deve dar aí umas 12 horas de edição. Né? Caraca, velho. Nossa, velho. Então, é justamente por não ter, não focar, né? Sim, porque trabalhoso. As ideias não fluem, né? Então, quando eu consigo pegar aí pra ficar, aí é umas 3, 4 horas editando, é até que rápido, né? Sim. Mas por causa desse picadinho de ideias aí, leva muito tempo. Nossa, é bem rápido. Eu demoro umas 3 horas pra editar. Tudo bem que edição nunca foi meu forte, mas... eu ia perguntar pra Melina também. Mas eu, entre cortar... Tem a parte do corte de áudio das gurias que demora um pouquinho, né? Dependendo. Tem semanas que a gente troca pouco áudio, tem outras que a gente troca mais. Mas incluindo essa hora, esse tempo que eu fico cortando os áudios delas... Uns 15 minutos. Não, quem me dera. É umas 3 horas, Melina. Dá umas 3 horas, mais ou menos. Nossa. A gravação bruta, pra sobrar 15 minutos, é quanto? Depende, porque assim, eu gravo sozinha e eu monto um roteiro, né? Então... É quase o mesmo tempo, né? É um pouquinho mais, porque às vezes tem coisa que eu não gosto como ficou, daí eu repito, tem outras que eu me engasgo, tem outras que... Sim. Então, assim, sei lá, meia hora, né? Acho que a gravação mais longa que eu já fiz, assim, foi meia hora pra tirar uns 15 minutos por aí. Mas depende muito do tema, depende do tamanho do episódio, quanto mais longo, mais eu repito, né? Então... Mas é mais ou menos isso. Eu acho que o corte do episódio acaba sendo mais tranquilo do que depois a inserção dos áudios e o tratamento final, a finalização, né? Mas o resultado... Então eu acredito, para fazer um de 1 hora, eu acredito que vocês levem horas e horas mesmo. Então, só para encerrar, o Vodcast demora umas 6 horas do arquivo bruto até tá lá no site, graças a Deus, pra sair na segunda-feira. Cara, bem rápido. Rápido. Tá bom, também a média tá boa, né? É o filho do vento esse menino, cara. Mas vocês editam e postam o da semana? Vocês gravam na semana o episódio que vai sair? Vocês não têm uma frente de episódios? Agora tem nesse mês especial, mas geralmente não.
Nossa, vocês passaram um ano nessa loucura? Não, teve semana que tinha, outras não, né? A gente... Nossa. Mas Nossa, tremedeira só de imaginar. Mas Nossa, aqui eu sempre coloco às 9 horas da noite aqui do Japão, que é às 9 horas da manhã, e às vezes 8h55 eu tô terminando a edição. Vocês são maravilhosos, são exemplo. Algumas horas antes da publicação, o Cunha tá mandando o negócio pra revisão. Algumas horas antes. Nossa. Ontem era meio-dia, não tinha nem o tema ainda. Nossa. Já tá no ar hoje. Não, isso aí é difícil, hein, cara? É difícil. Não, gente, não. Não é exemplo, tá? Vocês ouvintes que estão querendo entrar no... Isso. Isso não é exemplo. Façam com janela. Ignorem isso. Nada como a disciplina de um professor. Com certeza. Exatamente. Não é disciplina, é medo mesmo, é pânico. Pânico, porque, poxa, como é que você vai tratar um assunto, às vezes até importante, mas eu tenho que gravar porque não tem episódio para postar no nosso dia, que aqui no caso é sexta-feira, o Vodcast é na segunda, né? Sim, a Melina também é na sexta, né? É sexta, isso. O Prestart? É 15 dias, né? Na sexta-feira também. Beleza, então. Até o finalzinho de semana, tá tudo ali, final de semana começando. Então é desespero, cara. Que é, na verdade, desde o começo sempre foi a minha maior angústia. De chegar na quinta e não ter o episódio gravado. Aqui, no caso, que nem a gente sempre grava aí aos sábados, né? Então, assim, hoje a gente tá no episódio 13 postado, né? A gente tem gravado até o episódio 17 já. Só que eu ainda não consegui editar. Não, mas tá bom, já tem conteúdo, isso é bacana. Aquele que eu gravei com vocês tá aí nesses 4 aí, eu não queria cobrar, mas eu... E aí, hein? E aí? Olha. Faz um vídeo, Melina, dizendo, gente, nessa semana, exato. Isso, manda. Falando que na próxima semana sai. Próximo episódio, estarei lá, gente. Então, é que eu não queria soltar, né? Mas é que esse próximo episódio no qual você participou é o que a gente vai fazer de especial do dia do podcast. Você saiu bem, você saiu bem. Foi uma desculpinha. Se tiver mentindo, a gente não vai saber também, então. Isso. A malandragem vem com o tempo, né, cara? Tá vendo só? Aquele problema do backup, eu disse, será que eu botei abaixo o episódio dos meninos? Eles não acharam chato dizer. Que bom, então, fico feliz. Foi uma desculpa esfarrapada, mas valeu a pena. Mas eu aceito. Funcionou, né? Funcionou. Mas, ó, essa que a Dani tá falando de 4, 5 horas, foram poucas exceções, porque eu aprendi muito essa lição. Porque pra sentar e ter que ouvir isso tudo de novo, e ter que tirar o melhor do melhor, eu não quero fazer episódios de 1, 2 horas, porque, só sabe, a gente não é tão relevante assim para as pessoas sentarem e ficarem 2 horas me escutando. Ainda não, espero que seja um dia. Mas a ideia é fazer episódios cada vez mais concisos. Sim. Daí, muitas e muitas ideias, como por exemplo, Faltou Escola, que são episódios de 20 e poucos minutos, no máximo, que é para dar um respiro naquela semana, uma coisa tão maçante, os episódios de cinema. Então, já na gravação, essa é uma dúvida que eu quero que vocês me respondam. Já na gravação, eu vou ponderando, eu vou riscando, eu vou cortando, falar, gente, não, volta, aquilo tava mais interessante, isso aqui tava mais da hora. Porque senão, nego vai falando, nossa, vai contar sua vida, vai chorar pitanga, e na hora de editar você pensa, caramba, por que eu deixei essas pessoas falarem tanto? Que não é tão interessante. Esse filtro eu tenho. Isso aqui não é interessante. Então, na gravação eu já vou cortando. Vocês fazem isso? Faz. Não, aqui no Vodcast, né? Faz. Com certeza. Eu corto o Vinícius aqui toda hora. Vai tesourando. Muito. Eu já começo a editar agora. Na verdade, o Otávio, ele edita gravando. Aí depois ele só corta. Isso, depois eu só monto. É bem isso. Bom, nessa matéria, o Press Start eu acho que tá de recuperação, hein? Ixi, rapaz. Mas apesar que a gente tá melhorando, né, Renin? A gente tá melhorando um pouco aí, já tá começando a deixar ele mais... Porque antes era assim, nessa prática aí também, de 3 a 4 horas pra gente chegar a 1 hora de produto final, né? Mas aí a gente teve que delegar assuntos aí, tipo, tem uma pessoa por fora, no caso, fica controlando parte do tempo e mandando pro Cunha, né? A Cris, no caso. Não, então pera aí, ó. Quer ver? Ó, vou editar agora, ó. Vou editar agora. Vamos começar editando, pera aí. Respira e deixa o Vinícius chamar o Press Start. Isso, aí, isso.
Bom, e agora a gente vai pro Press Start Cast, né? Vamos ouvir desses caras aí como é que... Falar um pouco desse podcast. Quem vai ser o grande orador aí? Vai ser o Will? Opa, pode deixar aí com a gente aí, que a gente vai falar um pouquinho. E o Reni também tem alguma coisa pra falar aí, né, Otávio? Tem uma surpresinha aí no meio do canal. O Andrei tá mudo, tá lá quietinho, ó. Eu não sei se tá funcionando aqui, caiu, eu tô no calor, no escuro. Nossa, com vela. Meu Deus. E eu roteei o sinal um tracinho da Vivo que tem no meu celular, então pode ser que caia a qualquer momento. Nossa, cara. Conta aí pra gente aí do Press Start. Falei um pouco do podcast de vocês. A gente quer ouvir você falar um pouco de vocês aí, vai lá. O Press Start aí, que já é quase sócio aí do podcast, né? A gente sempre tá ou mandando mensagens ou participando aí, né? Mas o Press Start, ele é um podcast que ele pega o ponto de vista dos brasileiros mundo afora, né? Então a gente, sempre que possível, a gente pega um tema e coloca pontos de vista de pessoas de Portugal, daqui do Japão, da Inglaterra, né, dos Estados Unidos, Austrália e outros países, né? E aí a gente vai debatendo essas questões, né? Por exemplo, falando aí sobre tipos de refeições, coisas que no Brasil é melhor do que aqui fora, né, no exterior, porque, para quem não sabe, tanto o Reni quanto eu, a gente tá no Japão. E o Andrei, que é o outro host, ele tá no Brasil. Então, no mínimo, sempre vai ter a opinião de dois países, né? Uhum. Tanto do Japão e do Brasil. E os nossos convidados, assim, na grande maioria, são de outros países. Essa que é a parada mais legal do Press Start aí, né? Tem gente do mundo inteiro. E, assim, uma prévia aí, logo a gente vai ter convidados da Angola, né, que eu já tô conversando. Olha! Uma moça da Angola, uma moça também que vai participar, que é da Finlândia. Olha que da hora! E a gente tá aumentando o nosso raio aí. Então a gente vai fazendo dessa forma, sempre com ponto de vista aí dos brasileiros e diversos assuntos, né? A gente também não tem um nicho, um assunto assim fixo. Então a gente vai falando, a gente já fez programas aí sobre Covid, sobre comida, sobre carros, tem alguns outros programas com profissionais, né, do jornalismo, da comédia. Então a gente vai pegando esses pontos de vista e colocando as dificuldades, as curiosidades do mundo afora. E tem o melhor episódio do Press Start também, né? Ah, isso Esse é o episódio internacional, que ele é direto de Araçatuba, né? Exatamente. Não pode deixar de citar isso. Que é o 10º episódio, exatamente. Né? Ouçam lá o 10º episódio. Isso. Onde a gente não tem preocupação nenhuma. Nossa, com olha, pauta, né? Esse é diferente do sentimento do professor Luciano aí. Depois desse episódio, eu não fiquei preocupado, eu fiquei aliviado. Falei, Jesus, olha que gostoso, gravou, cara. E eu não tenho aquele peso. Olha só. Do arquivo aqui no meu computador esperando a edição. Que bênção é essa? Que dádiva é essa, gente? Muito bom, né, cara? E esse eu vou falar agora aqui que tinha pauta, hein, cara? A gente fugiu totalmente. Tinha. Eu não tive pauta, não. Nem fiz questão de não fazer a pauta. A gente nem tinha uma. O Will que edite lá. Ele que lute. Cada um com seus problemas. Isso aí. No caso da gente, como somos em 3 hosts, né? No meio da gravação, enquanto a gente tá gravando, a gente sempre mantém a comunicação via WhatsApp, né? Falando mal dos convidados, né? Então... Isso, Ô, Reni, você não pode entregar a gente assim, que eles acham que a gente é bem assim, interligado, assim, as ideias assim, é bem bate, né? Questão, né? Acha nada, cara, olha a nossa cara. Sincronizado o negócio. Nesse caso, a gente tava conversando lá, a gente falou, cara, o papo tá rolando, esquece a pauta, deixa rolar. E aí foi. Mas foi legal, né? E tem uma frase que agora eu tô tendo pesadelos com essa frase, que o Andrei conhece muito bem, né? Qual que é, Andrei? Será que o Andrei tá on? Eu acho que ele caiu, hein? Eu acho que eu sei qual é a frase. Manda aí, Melina. É aquela... Deixa que o Will edita depois? Essa mesmo. Eu acho que é o pesadelo de todo editor, né? Nossa. Deixa que o resolve na edição. Isso aí. Olha, pra mim foi mágico, viu? Foi mágico. Foi mágico. E eu falava tudo errado, e eu perdi o raciocínio. Sabe
quando você tá falando, perde o raciocínio no meio, o editor isso daí é o fim, né? Porque você começa você começa outro assunto, o assunto que você começou não tem começo, e o que você tava falando não tem fim, né? Não, eu fiz questão de fazer isso daí com o Will até não querer mais. Que maldade. Que maldade. O Otávio, ele começava a falar, daí perdia totalmente o foco, assim, e ele voltava numa outra entonação. Então não dava pra emendar. Na entonação também. Nossa. Olha, foi lindo, viu? Eu lavei minha alma aí nesse dia. Caramba, cara. Ó, acho que depois dessa, depois nunca mais vão convidar a gente pra gravar nada. Se o professor e a Dani quiser chamar a gente, ou a Melina quiser chamar a gente pra gravar... Não, mas eu sou bonzinho. Já não vou mais, só foi mais pra treinar o Will, só. Eu acabei de riscar aqui, ó, a gravação do dia tal aqui no podcast. Tá cancelado. Anula. Os caras vão chamar só o Vinícius, né? Não chama... E pra complicar ainda mais a edição, ainda tem um cara chato que fica no pé do Will, né, Will? Ah, tem as revisão, né? Pois é, cara. Tira isso. É o japonês, né, cara? Tô sabendo dizer. Japonês é fogo, é o raça, rapaz, olha só. Depois que o episódio tá todo sonorizado, tudo certinho, ele chega e fala assim, ó, essa parte aqui pode tirar, daí tira todo o sincronismo da música, tudo, de ter que revisar tudo o episódio de novo. Olha mas só, o Will aprendeu a lição agora. Ele manda pra revisão antes de colocar os sons agora. Ai, mas é isso que eu ia falar, Will. Manda sem vida pra ele lá, manda só o áudio só. Principalmente no começo, né, cara, que o Will, ele não era editor, então tinha muita coisa que tinha que acertar e o melhor é a gente fechar o arquivo da melhor forma possível antes de publicar, né? Nesse caso, sim. Ia mandando pra mim, dando as revisadas. Isso acontece comigo quando o convidado tá num assunto tão bacana, isso eu tô escutando depois, né? E aí eu tô escutando e o assunto tá tão legal, cara. E aí do nada, eu não sei por que eu interrompi o convidado, eu dei uma risada e a gente mudou totalmente de assunto. E aquele assunto lá a gente não voltou mais até acabar a gravação. Cara, como eu me extingo quando isso acontece. É desesperador. Sou eu mesmo que desvio o assunto. É terrível, é terrível. Isso daí aconteceu até, acho que foi no primeiro episódio, que eu até agradeço. Isso eu sempre agradeci, tanto ao Otávio quanto ao Vinícius. No primeiro episódio, eu, antes de publicar, mandei para que eles ouvissem para dar uns toques, né? Porque eles são mentores da gente aí, né? Eu lembro até hoje que o Vinícius falou assim, ó... Aliás, foi o Otávio que falou. Ele falou assim, ó, tenta condensar mais o assunto, porque você tá falando do assunto A, daí você pula pro B, daí você volta pro A. E no primeiro, depois que você pega um pouco da prática, você começa a ver isso daí, que a gente começa a se empolgar com o assunto e esquece do assunto original, né? Focar, né? Eu acho que foi por isso que eu acabei chegando no Voltcast. Por isso não, foi exatamente por isso. Porque eu pesquiso, até hoje eu faço, de procurar podcast assim, enlouquecidamente, principalmente de assuntos que não tenham nada a ver com a minha área. Eu quero ouvir coisas muito diferentes, porque o meu medo é ficar preso naquela caixinha ali e achar que não, isso aqui tá bacana, isso aqui tá bem feito. Pô, eu sou o máximo, cara. Não, eu quero ver edição, eu quero ver vinheta, abertura, extra, se não tem, se tem, o andamento, se tem vírgula sonora. Então eu fico ouvindo muita gente, especialmente os novos, que vai que de repente tem alguma coisa aí que eu possa fazer também, né? Quando eu cheguei no podcast foi justamente isso. Essa vinheta deles que é maravilhosa, esse musical que já entra, já te anima, cara. Você quer ouvir um negócio pra te animar, você bota lá o podcast que já te anima, Pô, ainda bem, a ideia é essa. Internet, imagina. Foi uma labuta até chegar nisso daí. Rapaz. Foi chão. Foi meses, hein? Nossa. Mas é legal. Eu queria fazer uma pergunta aí pra vocês. Isso aí é uma coisa mais assim, particular, né? Eu não sei o restante. Depois que eu comecei a fazer o podcast, eu comecei a consumir mais podcasts, né? Uhum. Só que até para nisso que o professor estava falando, o que eu costumo fazer? Eu pego um episódio, né, normalmente o que a pessoa indica, e começo a ouvir desde o primeiro para conseguir ver a evolução. Eu também faço isso. Eu faço isso também. Check. Quando eu conheci o pessoal do Vodcast,
a gente se conheceu por um amigo em comum, né? Que é o Thiago. Isso, verdade. O Thiago Alves. Aí eu ouvi esse episódio e comecei lá no primeiro e fiz a maratona lá. Até falei pra eles, né? Que eu ouvi... Eu coloquei até o tanto de horas que tinha nos episódios até aquele momento lá. Daí eu maratonei mesmo. Tanto o podcast, o Cusquice também... Né? Apesar que do Cusquice foi mais rápido maratonar, né? Mas... Eu faço isso também, e assim, por isso que eu procuro um pouco mais os podcasts mais novos, porque eles vão ter menos episódios, né? Você pega um podcast que já tem 500 episódios, para você ouvir do primeiro até o último é impraticável. Então eu sempre estou procurando os mais novos, justamente por causa dessa evolução tecnológica. O nego já deve ter uma mesa mais potente, um microfone, uma vinheta, ou ideias mesmo, né? Inserção de áudios, inserção de alguma coisa. O que a Melina faz, por exemplo, de trazer uma coisa muito pessoal, que é da amiga dela, que fala algo totalmente fora do contexto, isso, mas que quando você ouve em linha reta, faz sentido, e é engraçado. E às vezes é até mais engraçado do que o assunto. Você tá ali no assunto, supermercado. Legal, supermercado, aí ela falou que foi comprar agora, aí entra lá, mas isso não pode ser desse jeito. Porra, você começa a rir do nada. Verdade, cara. Do nada você fala, é isso, e isso te anima, né? Eu faço muito isso. Agora, ouvir episódios todos, quando tem mais de 200, 300 é complicado. Eu queria até perguntar pra vocês também o seguinte, o podcast tá mais ou menos na minha pegada aí de 1 ano pra cá. O Prestart eu não tenho certeza, eu sei que o da Melina é mais recente, né? Mas vocês já repensaram, tipo, pô, é isso mesmo que eu queria fazer? Não é? O que vocês pensaram do primeiro episódio pra cá? Mudou? Tipo, deu uma repensada e fala, cara, não tá legal. Ou não? Vocês falam, tamo indo bem, é isso aí, cara. É que no nosso caso, acho que ainda não deu tempo, é meio recente, né, ou eu... Apesar que a gente teve essa mudança, né? Porque no primeiro episódio não teve nada a ver com isso do ponto de vista, né? Sim, mas na verdade a gente entrou nessa pegada que a gente tem no Press Start já no segundo, né? Foi bem cedo, na verdade. Isso. Mas essa pegada do ponto de vista era para ser um quadro do podcast, né? Era para ir uma vez por mês. Aí no segundo episódio a gente viu que bateu... Aí a gente já até abandonou o inicial do Press Start e passou para esse que é o nosso diferencial, né? Legal. Aliás, legal. Veio até meio, entre aspas, meio que por uma necessidade da época, né? Porque, assim, foi quando tava começando a crise mesmo do Covid, né? A gente ouviu em mídias grandes do Brasil algumas fake news que estavam saindo, oficialmente mesmo, saindo na mídia grande. Falando que, na época, tava falando que a Espanha já tava voltando à normalidade, coisa assim, e a gente falou, opa, peraí, a gente conversa com um cara da Espanha lá e não tá acontecendo isso não. Aí a gente falou, não, vamos juntar a galera, né, do que a gente conhece que tá em outros países e vamos falar da real mesmo, do ponto de vista de quem tá morando lá, né? Que aí a gente acaba com essas notícias falsas que estão acontecendo aí. Foi quando a gente começou de fato mesmo a trazer gente de tudo quanto é país. Boa. Vocês têm um episódio que vocês detestam? De vocês? Não, eu tenho. O 10. Olha só. O cara falou sem pensar. Rapaz, foi automático, hein? Automático. Foi automático, não pensou, cara. rapaz. Foi do fundo do coração. Tá no coração isso aí, olha só, velho. Olha. Brincadeira, esse eu não falei do coração, não. Não, falando a real mesmo, que a gente detesta, pelo menos pra mim, né? Que a gente detesta, não, mas teve um que deu mais trabalho pra editar de fato, pra parte do Will, né? Que a gente resolveu não fazer mais dessa forma, que foi um que a gente colocou 9 pessoas de uma vez só, cara, pra fazer. Nossa, é gente, hein, velho? Você tá maluco. Aí, foram 4 horas e meia de gravação, cortou coisa pra caramba. Hoje não tá muito diferente, não, viu? Pois é. Mas, ó, respondendo a pergunta do professor aí, né, da parte do Vodcast aqui, bom, pelo menos da minha parte, eu repenso, assim, seriamente o Vodcast a cada programa. Repenso, pô, será que é isso mesmo? Será que dá pra melhorar? Será que... Então, por exemplo, agora que a gente fez é a segunda campanha, assim, né, do Vodcast. A gente fez a primeira... Das mulheres, né? Mês especial das mulheres. Agora fizemos, né, a ideia partiu mais do nosso grupo aqui, né, pô, tem um monte de... A gente tá conversando com um monte de podcast, né, por que não? Gravar, né? Colocar opinião sobre o podcast, porque uma coisa é a gente fazer, outra coisa é a gente falar, né, de podcast.
Então, por que não deixar isso daí registrado também, né? Mas é uma constância, assim, sempre repensando o que a gente pode fazer para ficar mais da hora aí, né? E o episódio no meu caso, pode falar, o episódio que eu detesto? Ó, na verdade, assim, todos são filhos meus, né? Então é difícil detestar. Mas o que eu não gostei do resultado, vamos dizer assim, foi o episódio número 6, que na verdade foi um teste. Vou dar até os nomes aqui, ó. Vou dar o nome dos boi aqui, ó. Número 6 é o episódio mais ouvido no Spotify, só porque eu não gosto da qualidade dele. Olha a ironia aí. O programa foi bom. Isso, mas a qualidade né, não deixou a desejar e eu não gosto dele por causa disso. Tanto a gente foi gravar pessoalmente um programa de áudio musical. Exatamente. E foi uma parada... É o programa que o cara toca sanfona, faz a abertura. O programa, a ideia é bacana, mas a execução não gostei. E tem um outro também... Aí a partir daí veio a ideia do Apresenta, né? Isso, é do Vodcast Apresenta, que a gente agora conseguiu um estúdio pra gravar os músicos, né? Exato, O episódio do Vinícius eu sei qual que é. Ah, você sabe, eu sei que você sabe. Pra quem não ouviu, é o meu preferido. No episódio número 10, tá no episódio 10 do Press Startcast. O pior do Vinícius é o meu preferido. Sim. Nossa, cara, nem me fala. O primeiro episódio pra mim foi um parto, cara. Bom, e só pra encerrar, eu acho que tem mais um episódio, que é o 12, se eu não me engano, que também o áudio não saía legal. É mais por conta dessa parte técnica aí que eu não gosto dos episódios, né? Quando o áudio fica meio ferido ali, eu não consigo corrigir, eu fico meio frustrado. Hoje eu enxergo na gente, assim, um pouco melhor, talvez, a questão da dinâmica, né? A dinâmica vai melhorando. O entrosamento melhorou muito, né? Então, mesmo às vezes distante, né? Cada um gravando em um lugar, tal, na maioria das vezes, claro. E a gente já sabe, o Otávio, eu já sei quando o Otávio vai falar, eu sei a pausa dele, aí eu não interrompo, eu sei que logo após disso ele vai falar alguma coisa. A gente vai se entendendo, né? E verdade. Pessoalmente o entrosamento é muito melhor, obviamente, lógico. Mas o dinamismo melhorou muito depois de... Aí quantos? 50 já? Né? A gente tá no 57. Vamos pra 60 daqui a pouco. Aí. Então o dinamismo eu consigo enxergar a melhora nessa parte aí. Que eu acho que é interessante, que é bom. Queria fazer um comentário aí, só pra atrapalhar um pouquinho a edição do Otávio depois. Vixe, um comentário. Olha, isso é retaliação, isso aí. Sacanagem, né? E aí o Vinícius não fala a parte dele e fica no ar. Isso. E a Lua hoje, hein? Como é que tá? Exatamente. De um comentário que o professor fez há uns minutos atrás aí. Tava falando de ouvir podcast do pessoal que tá começando agora. E realmente, se você pega o pessoal que tá entrando em podcast, eles costumam inovar mais, né? Você pega o pessoal que já tá há mais tempo, ou que veio já da área técnica do mesmo local, geralmente é mais quadradinho, né? É mais dentro do padrão de audiovisual. Mas tem muita coisa ruim também, viu? Minha Nossa Senhora. Tem, é verdade. As pessoas levam ao pé da letra esse negócio de bate-papo, de coisa, e pronto, e você fica ali ouvindo, você não sabe o contexto, você não entende as piadas internas, as pessoas não te colocam dentro do episódio. Mas Vinícius, qual é o episódio que você menos gosta? É o primeiro, professor, é o primeiro. Eu não gosto porque o professor me chamou, não tô brincando. Não, eu já tava puto já, porque o episódio eu não curti. Aí o professor fala, olha, a edição tá massa, tal, não sei o que, tudo legal, mas o assunto... Falei, tá vendo, Otávio? Tá vendo? Eu falei pra você que era ruim. Eu disse pra você. Mas... Sinceridade. Não, mas é isso que é o massa. Tem que falar isso. Tem que falar real, verdade. Igual nós aqui, ó. Se tiver um episódio aqui que a gente ouvir de vocês, qualquer um aí, a gente fala também. E é assim que tem que ser. Com sinceridade. Irmão, tá ruim aí, melhor isso aí. Ó, isso aí não ficou legal, não. É melhor isso aí que tá ruim. É de fora que vê. A gente tá aqui dentro, a gente não enxerga, né, cara, às vezes, né? Tipo, sério, cara? 2 horas disso daí? Isso é sério mesmo isso daí? Já chega, ataca. Aqui não tem ressentimento, não, e nem remorso. Já fala logo.
Tem que ser assim. Mas assim, às vezes aparecem alguns podcasts bons aí, né? O Reni tem até um pra indicar aí pra gente, né, o Reni? Isso, verdade. Ó, o Will, você vê como que é bom estar com o host? Eu tava esperando pra chamar e o Will chamou. Tá vendo? É diferente, né, cara? É experiência, né, cara? É outra coisa. Então, cara, tem outro podcast que eu faço, chama Dropzilla. E o nome já diz o que é, né? São drops e são sobre Japão. Que eu juntei as duas palavras. Godzilla lembra Japão, então juntei os dois e dando isso daí. Que, aliás, cai até no problema da escola pública também, que eu achei uma outra coisa com o nome de Dropzilla, que é de Portugal. Nossa, cara. Mas não é um podcast, é uma dupla. É uma banda eletrônica. É uma dupla de música eletrônica. O Drop e o Trozilla. O Drop e o Zilla. É bem possível. Eu pensei em falar, mas, né, foi não. O professor soltou, falei, então beleza. Então. Vindo de Portugal. É uma dupla de sertanejo universitário. Né? Nossa, dupla universitária de Portugal, essa eu preciso ver. Não tem esse negócio aqui, até onde eu ouvi até hoje. É de música eletrônica, eles falaram, né? É de eletrônica, Aí eu entrei em contato com eles e eles toparam manter o mesmo nome, porque... Qual o nome? Misericórdia. Misericórdia. Eu não ouvi, mano. É um fado universitário. Ai, senhor. Bom, então vai, Henning. Dropzilla. Já tem episódio lá no Spotify que eu sei. Que eu já ouvi. Isso, é verdade. Que assim, na verdade, o Dropzilla, ele começou em outro podcast. Tem essa curiosidade aí também. Isso. Um amigo meu de um podcast lá do Brasil chamado Confraria, ele me chamou um dia falando, cara, você não quer fazer alguns drops aí do Japão pra gente? Aí eu topei e comecei a fazer. Aliás, foi um pouco antes do Press Start começar. Né? Já tem mais tempo isso daí. Aí há 1 ou 2 meses atrás, esse amigo meu me chamou um pouquinho, que ele sempre acompanhou bastante a parte, desde a gravação e tudo, e falou, cara, eu gosto dos assuntos que você tá falando, mas eu acho que ficaria mais legal em episódios mais longos, e aí deixaria de ser drops, no caso, né? Então ele começou a me incentivar a fazer um podcast completo, fora do Confraria mesmo, com episódios de 30 a 45 minutos, sabe? Aí eu comecei a comprar a ideia, gostei da ideia e resolvi fazer a parte. Aí eu montei todo o perfil do Dropzilla e comecei a repostar primeiro os episódios antigos para ter tudo completinho, né? Então ainda não chegou nos episódios novos, que são os episódios de 30 a 45 minutos. É Dropzilla tudo junto? Eu tô pesquisando aqui. É Dropzilla junto, tá como Dropzilla Cast. Se for procurar no Spotify ou qualquer outro lugar. Apesar do logo tá usando só Dropzilla, né? Mas como já tem a banda de Portugal, eu tive que colocar o cast aí na frente. Como o Reni é educado, né? Que na verdade o pessoal lá do Confraria, eles tiraram o Reni porque falou, o Dropzilla tá melhor que o... Então você tá ofuscando. Você está ofuscando o Confraria. Isso. Então eu peço que você saia. Brincadeira, viu? O pessoal do Confraria é parceiro também do Press Start. E um abração lá pro Cris, o Douglas e o Vest lá, hein? E aí a gente trata do Japão, da parte cultural do Japão, tanto a parte que todo mundo conhece, que entra na parte de turismo, que você vê em canais de YouTube e tudo mais, quanto a parte mais de cultura underground, né? Que a gente pega bandas locais, a gente pega a cultura underground local em geral mesmo, desde parte de grafite, roupas, até restaurantes locais que o pessoal que vem pra cá só de turismo acaba não conhecendo, né? É um outro lado do Japão, pra sair um pouco do estereótipo que todo mundo conhece de anime e essas coisas, né? Maravilha. Quem quiser dar uma conferida lá é bem legal. Então tem uma informação do Dropzilla que não me sai da cabeça, que é a loja de CDs com 5 andares no Japão. Isso. Confere? Exato, confere. São 7 andares. São 7 andares. São exatamente. 7? Nossa. Maior que a Primark aqui. Bom, então aproveitando que o Andrei voltou aqui, restabeleceu a energia elétrica na parte do estado de São Paulo ali, que foi... Eu moro numa metrópole aqui. Então, nessa megalópole aí, né? Só antes disso aí, só pro Andrei não ficar com essa fama de cidade de interior, parte jornalística aqui, pegou fogo no centro de distribuição de energia de São José dos Campos e Jacareí. Olha só, hein? por isso que acabou a energia. Explodiu uma central da EDP.
É isso aí, esse foi o Will diretamente aí. Muito obrigado aí. 10 horas e 57 minutos. Estamos aqui de volta ao podcast. Excelente. A qualquer momento mais informações. Isso. Pra terminar o bloco, excelente. Esqueceram do... Pra mim serviu, eu tô informado, já posso falar pra minha mãe. A Melina tem voz de garota do tempo. É. E vamos agora pra informação sobre o tempo com a Melina. Melina, é com você, Melina. Melhor não. Tempo fechado. Ai. Fechou o tempo. Fechou o tempo. Não, a gente vai conseguir. Agora é o Andrei que vai falar. É o Andrei que vai. Vai, Andrei. Os últimos 3 anos sempre foram os anos do podcast, né? Sim. Desde 2016 falam, esse ano foi o ano do podcast e tal. E de lá pra cá eu venho consumindo muito podcast e a partir dessa iniciativa do William, eu desenvolvi uma outra ideia que eu tenho, um apreço, eu sou o xodó da vovó, como ele fala, porque eu sou um tanto nostálgico, tenho uma coisa meio bizarra com memória, eu lembro o ano de novela que passou, umas coisas que foram processando na minha cabeça, tipo aquele Wikipedia lá do Pânico, sabe? O Charles, isso. E aí eu não sabia muito o que fazer, mas achei que para falar de filme, futebol, literatura, coisas que eu gosto, já tinha bastante coisa, eu imaginei um podcast que pudesse se conectar com as pessoas através das memórias afetivas. Então agora para outubro tá saindo um podcast chamado Lembrei, que é uma parceria minha com o Danjo Lopes, que é um contador de história, recriador, amigo meu aqui também da cidade do interior. E a gente bolou um modo de fazer em que a gente pede um áudio de memória afetiva das pessoas, de amigos ou de pessoas conhecidas, e a partir daquele áudio a gente fala um pouco das nossas memórias afetivas em cima daquelas que foram contadas. E a ideia não é teorizar, falar por que a gente lembra ou qual é a função e nada disso. A ideia é dar ênfase na história e quem estiver ouvindo também ouvir aquelas histórias e lembrar das próprias memórias afetivas. Então, já tem 2 episódios prontos, a gente deve lançar aí na segunda quinzena de outubro, e eu devo fazer alguma coisinha bem legalzinha com site, viu, Otávio? Com mídias sociais. Viu, Otávio? Viu, isso aí. Foi uma cobrança ao vivo. Não, é que já tivemos essa conversa, né? E você vai participar dessa parte. Mas é isso, eu tô bem contente com o resultado, não tem assim uma questão muito técnica, eu imagino que a gente vai desenvolvendo isso com o tempo, melhorando, se aprimorando, mas a ideia central, que é fazer com que as pessoas pertençam ou se sintam parte daqueles episódios, tem funcionado com as pessoas que eu mostrei. Então eu acho que já me deu um pouco de coragem de embarcar nessa história aí. Vamos ver no que vai dar. Ó, se alguém tava procurando algum podcast diferente, se esse daí não for podcast diferente, não sei mais o que é. Que orgulho desses meus meninos, hein? Moleque. Tá vendo? Press Start é um celeiro de podcast. É um celeiro de discípulos. Ó. Aliás, logo tá saindo mais um, né, não, Cunha? Aí, ó, eu chamando o Will de Cunha aqui. Cunha. Pode chamar de Cunha, de Will, de William, de Alexandre. Coitado de quem tá ouvindo, né? Falou, tinha o Will, tinha o William, tinha o Cunha também lá participando. Nossa, hoje participou muita gente, né, cara? É lotado de host. É o Neto, é o Bravanel, é o Andrei, é o xodó da vovó, é um monte de coisa, cara. Bom, agora a gente vai pra pergunta que todos nós vamos responder aqui. Hoje a gente vai... Os outros episódios a gente não respondeu, deixou pra responder aqui com vocês. Então aqui a gente vai fazer essa pergunta aqui que tá em todos os episódios desse mês, que eu vou começar pela Melina. A gente quer saber de você o que o podcast mudou na sua vida. Melina, conta pra gente. Então, vamos lá. Mudou muita coisa. Só não mudou ainda a minha conta bancária, que eu gostaria muito, mas não. Tamo junto. Sinto lhe informar, viu?
Nem vai mudar, né? Não. Pois é. Mas tudo bem. Ainda bem que eu gosto, pelo menos. Mas mudou muita coisa, mais do que eu esperava. Até foi quando o Otávio me fez esse convite e lançou, o tema vai ser esse. Foi aí que eu comecei a pensar mais do que né? Não, então vamos pensar um pouquinho para não chegar lá sem ter nada preparado. E me dei conta que mudou mais do que eu imaginava, assim. Eu acho que, primeiro, o consumo de podcast mesmo, que é bem isso. Eu comecei a ouvir mais, né, sobre vários assuntos, tanto por ser de pessoas que eu acabei conhecendo nesse meio, quanto por serem assuntos que me interessavam e que eu nunca nem tinha pesquisado, assim, né? Essa coisa, assim, de interagir com pessoas de um meio completamente diferente do meu. Eu até sou jornalista, mas o meu meio sempre foi impresso, nunca foi a área de áudio. E então é tudo muito novo, assim, né? Foi tudo muito novo. E eu comecei a trocar ideia com as pessoas e nisso eu comecei a conhecer gente de muitos lugares, a começar por vocês, né? Então, isso, assim, tu, de repente, fazer amizade com pessoas que tu nunca conheceria em outra circunstância, né? Tem outra questão, assim, que é, tipo, como o meu podcast fala especificamente sobre Portugal, eu acabei tendo, assim, que buscar mais informações sobre o país, né? Tipo, o início, a ideia era que fossem, assim, coisas do meu dia a dia, mas eu vi que só isso não ia sustentar e também não era outras coisas mais importantes, né? Eu poderia estar falando ali, então comecei a pesquisar mais sobre o país, comecei a ir atrás de outras coisas e eu tô aqui eu fiz uma listinha, tá? Fiz meu dever. Opa, olha aí. Olha. E tem uma coisa que eu sei que é boba, mas, gente, azar, o ser humano é assim, entendeu? Que é a questão de autoestima. É muito bom receber elogios. Não é boba, não. Isso é maravilhoso. Reconhecimento. Então, assim, exato, sabe? Fazer, porque, tipo, é um negócio que eu gosto muito de fazer, que eu me descobri gostando de fazer. E saber, assim, que as pessoas estão curtindo e que aquele negócio que eu falo desde o início, né? Saber que pessoas que não têm obrigação sentimental nenhuma comigo, dizer, tão legal, porque uma coisa é tu ouvir da tua mãe, da tua tia, das primas, não sei o quê, que tá legal, tu fica naquela, será que tá mesmo ou será que a pessoa tá querendo me agradar? Né? Mas aí chega uma pessoa que não tem nada a ver e diz, tá bacana, daí tu começa a pensar, poxa, então tá bacana mesmo. E eu acho que isso aí é um negócio que foi muito bom, assim, eu que tô como eu falei, eu trabalho com impresso, e eu tô eu tenho uma função que não tem mais eu trabalho com diagramação, é uma coisa que não tem muito como desenvolver, sabe, como crescer. Então tava borbulhando dentro de mim essa coisa de ir para outra área, de encontrar outra coisa. E o podcast foi um presente maravilhoso da quarentena e que me trouxe um universo completamente diferente. Eu fico muito feliz por ter surgido essa oportunidade de fazer isso e de conhecer e, né, enfim, participar agora desse mundo aí de podcasts. Então vamos lá, então agora eu quero ouvir do Otávio. Otávio, diz pra nós o que o podcast mudou na sua vida. Bom, então o que mudou pra mim, assim? Essa hora que a gente tá tendo aqui, essa hora de gravação, né? Que pra mim é o mais impactante. Nem é tanta edição, porque eu já trabalho com edição de vídeo e outras coisas mais, então acaba até faz parte do fluxo de trabalho, assim, meu e boa, né? Não tem muita novidade ali. Mas essa hora de gravação pra mim é o mais importante, assim, é o mais relevante em fazer podcast, por conta disso, né? Um pouco que a Melina falou, de conhecer gente nova, de conhecer pessoas que gostam e entendem o que é podcast, né? Como todos nós aqui gosta ao ponto de fazer isso de graça, né? Então a gente gosta muito, né? Se a gente faz quem faz podcast gosta muito de podcast, né? Ao ponto de fazer sem custo. E para mim a hora mais
mais agradável do podcast é esse horário que a gente está conversando, trocando a ideia, um brinca com o outro, conhece, né, novas pessoas. A gente gravou com o Ademar Rocha, que é um cara assim, incrível na área de canto dele. O cara é o top dos artistas, dos artistas aí, né, do Brasil todo, né? Treina esses artistas. A gente gravou com o Emerson França, a gente gravou com tantos outros ilustres desconhecidos também, que a lição de vida deles era assim, que bom que gravou, que bom que ficou registrado, né? E participar desses momentos assim, que para mim é o mais significativo dentro do podcast, né? Acho que resumidamente é bem isso aí. Olha aí. Ó, falei bonito, né? Escorreu uma lágrima aqui agora. Que orgulho que eu fiquei de isso, mim, hein, cara? Que é isso? Que é isso? Bom, eu não vou falar mais não, né? Deixa quieto. Agora eu quero saber do professor, né? Vamos começar aí pelo professor, né? Professor, fala pra gente o que o podcast mudou na sua vida. Vamos lá. Basicamente, o reconhecimento, né? A ideia inicial que eu tinha quando eu tive essas ideias malucas foram justamente ali dentro da sala de aula e dentro da sala dos professores, conversando com os meus amigos. Ironicamente, nenhum deles participa mais, eles participaram no comecinho e foi muito difícil convencê-los a continuar, porque eles não sabem o que é podcast até agora, mesmo depois de um ano. Então, eu tive que procurar outros colegas, eu tive que diversificar. Isso me levou a conhecer, como eu disse no começo, a professores do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. E eu não teria como conhecer essas pessoas de estados tão longe, tão distantes, se não fosse através do podcast. Mas é lógico que tem algumas coisas, que nem a Melina disse, né, a questão do reconhecimento, e ela vem sempre de longe, né? Olha só que engraçado. Eu achava que aqui na escola, os meus colegas, a família, todo mundo ia vibrar, que nada. As pessoas nem sabem o que é, nem fazem ideia. O reconhecimento, ele vem de longe, muito longe. E às vezes vem de depoimentos particulares, né? Eu já perdi o número da conta de pessoas que estavam querendo ser professores, mas a fama, a queixa, problemas são tantos que a pessoa nem tinha coragem de falar, eu quero ser professor. E conversando comigo, as pessoas disseram, poxa, você está me dando uma outra visão do que é trabalhar em escolas, basicamente escola pública, né, que é o nosso assunto aqui. E tá aí, eu vou pensar. E foram para a faculdade, estão fazendo faculdade graças a esse tipo de conversa que a gente traz aqui informalmente. Isso é muito bacana, você ter a chance de interagir com esse tipo de pessoa, que se eu tivesse acomodado e dissesse, não, dá trabalho, não vou fazer, não teria feito. Não teria conhecido, por exemplo, a Daniele, que está aqui com a gente e que me ajuda enormemente, inclusive trazendo um outro olhar para esse podcast, dizendo, isso aqui não sei, não tá legal, né? E como a gente brinca muito, dizendo, não, hoje você realmente tá chato, hoje você tá chata, não vai rolar. Hoje não vai rolar, essa gravação não vai sair. E esse tipo de feedback, esse tipo de retorno, não tem jeito. A gente sempre espera que venha de perto, mas ele vem sempre de longe, sempre de longe. E profissionalmente a gente cresce muito, porque quando você começa a falar do que você entende, do que você gosta, das suas habilidades, daquilo, o teu campo de visão, ele abre de uma maneira que você começa a ver podcast em tudo. Você começa a enxergar podcast em tudo. Você começa a enxergar pauta, assunto. Você fala, pô, isso aqui daria uma boa pauta, bom assunto, né? Isso aqui poderia ser um tema de um podcast, né? Ou às vezes fica pensando, poxa, se eu já não tivesse o meu podcast, eu faria um sobre tal tema, porque deveria ser muito legal também. Eu acho que basicamente o que mudou foi isso. E a loucura, né? E a loucura de toda semana entregar aquele arrependimento básico diário sempre, de por que eu fui começar isso. E os medos, né, cara? E os medos de julgamento. Eu nunca tive medo de julgamento, de aluno, de colega, sabe? Falou bosta, você falou porcaria. Nunca tive essa preocupação. Na hora que você coloca o pezinho na rede, acho que nos 2 primeiros episódios eu falei, caramba, e se eu começar a ter coleção de hater aqui agora, né? E se eu começar isso e aquilo? Mas basicamente o reconhecimento foi o que mais mudou nesses 14 meses que nós estamos rolando aí, e poder interagir com essas pessoas. Eu não teria grana para viajar para Araraquara ou Portugal ou Japão para conhecer todas essas pessoas, de forma nenhuma. Mas aqui eu conheço. Muito bom, muito bom. Agora a professora Dani, o que o podcast mudou na sua vida, Dani? Conta pra gente. Nossa, mudou bastante coisa.
como o Luciano contou, no começo eu sou muito insegura, assim. E aí eu falava, não vou falar isso porque eu briso, assim, né? Eu acho que eu tô falando bobeira e tal. Só que aí quando eu conheci o Escola Pública, que eu vi, falei, não, mas esses caras estão falando, porque como o Luciano falou, no começo ele gravou com alguns amigos, então sempre era o Luciano e mais um, né? O Luciano e mais alguém. E aí eu falei, esses caras estão falando exatamente o que eu penso. E aí 2 coisas aconteceram. Foi essa de eu começar a querer discutir a educação, como eu comecei a discutir com o Luciano, né, na rede, e outra de eu falar, não tô mais sozinha, porque, por incrível que pareça, apesar de a profissão ter sempre um grupo de professores numa escola, nunca é uma escola com um professor só, né, são sempre vários, é uma profissão muito solitária, porque nem sempre os colegas estão na mesma sincronia, na mesma sintonia que você para fazer um projeto, para ter ideias e tudo. E aí no podcast eu encontrei isso. E no primeiro e-mail que eu mandei pro Luciano, porque eu mandei mais de um no começo, eu coloquei isso. Eu falei, nossa, eu sinto que eu não tô mais sozinha ouvindo. E isso é muito bom, né? Quando você encontra pessoas que compartilham. A gente não pensa igual sempre, e isso é ótimo, porque a gente acaba discutindo vários assuntos por várias perspectivas, mas você percebe que tem pessoas que se importam também com aquilo que você se importa. Isso. Então, pra mim, acho que a maior mudança foi essa. E essa questão, que nem o Luciano falou, a gente começa a ver podcast em tudo. Depois que eu comecei a participar da Escola Pública, e aí que a gente fala que eu virei equipe, né, da Escola Pública, até para projeto de mestrado o podcast entrou, porque o meu projeto é voltado para isso. Olha só que legal. A Dani conseguiu o mestrado, é que ela é modesta. Ela conseguiu o mestrado na USP por causa da ideia que ela teve de levar a questão do podcast para a educação e fazer essa coisa abranger mais ainda, né? E aí, quando ela foi avaliada lá, mas foi assim na hora, ela ficou super insegura, não sei, eu falei, não, vai lá, ué. Pô, a sua ideia é fantástica, você está levando uma nova mídia, talvez você tenha que explicar lá para os doutores da USP, né? Até no GIS eu falo isso, você lá explicar para o doutor da USP o que é isso, o que é aquilo, e deu super certo, e ela tá dentro do mestrado e tá fazendo aí. Tudo bem que é sobre astronomia, né? Ninguém se importa, mas... Não, ninguém se importa, peraí, olha a lua. Mas o podcast levou, né? Ela tá... Isso daí, vai, Dani, desculpa. Ia virar GIS se fosse no meu isso daqui. Com certeza. Então, e aí eu acabei levando isso pro mestrado, pro projeto de mestrado, que é o ensino da astronomia através de podcasts, e eles aprovaram, e eu achei isso incrível, né, porque a banca é muito rigorosa, assim, com que eles deixam entrar ou não, né, e aí eu falei, nossa, então peraí, então a minha ideia não é uma brisa tão grande assim, né, não é uma coisa tão surreal, porque até então pra mim era. E eu acho que nessa questão, assim, até deu olhar para aí, deixa eu ver, realmente o que eu penso tem algum valor. Isso foi muito bom para mim, né, como pessoa e tudo. Então, para mim mudou muita coisa. E a primeira parte do ano desse podcast, eu conheci o Cortella pessoalmente, foi uma negociação de meses, e agora, junto com a Dani, nós estamos numa outra negociação, num outro nome que eu não vou falar, mas nas próximas semanas vai sair um grande nome que vai participar com a gente. Sim. Pode falar que eu corto. Não. Fala, Dani, fala você, Dani. Pode falar. Então, conhecer pessoas tão importantes não teria acontecido se não tivesse tomado a iniciativa de, na época era só um celular e alguns microfones de lapela, e sentar e gravar e falar, tá, eu vou falar do que eu sei, do que eu conheço, e eu acho que isso é interessante para outras pessoas, ou pelo menos eu vou tentar fazer com que seja. Então mudou muito. Então vamos lá, então vou falar aqui para mim o que o podcast mudou na minha vida, mas assim, a minha primeira fala vai ser o que basicamente todos falaram aqui. Que é entrevistar pessoas, falar com pessoas, conhecer pessoas, né? Que eu pelo menos jamais imaginei conversar. Algumas das pautas no qual eu fiz o convite, né? Eu falo pro Otávio que todo mundo, se todo mundo que eu convidei aceitar o convite, a gente vai ser o podcast mais galáctico da face da Terra. Vocês não fazem ideia de... Nossa, cara, tanta gente de nome que eu mandei convite. Se aceitar todo mundo, nós tá bem na fita, olha. Você chuta o balde mesmo? Rapaz, eu mando pra galera, nossa, do alto escalão. Se vão aceitar, eu não sei. Mas olha... Legal. O não nós já tem, entendeu?
Então eu sento a bota nos convites mesmo, né? E essa questão de entrevistar pessoas e conversar com pessoas assim como a gente tá fazendo hoje, e fazer amizade, e gravar com a galera de podcast, que tem podcast, que faz o que a gente faz, que pensa como a gente também, né? Esse mês está sendo especial em função disso, porque a gente troca figurinha, né? Então, como é que você faz? Como é que é isso? Como é que é aquilo? As partes técnicas, né? Então é muito, muito legal. E também o lance de eu fazer um negócio com o Otávio, né, cara? Então a gente se conhece há muito tempo. De infância lá atrás, vixe, muito, muito tempo mesmo. E a gente, se basicamente, não sei, talvez, a gente cresce, cada um toma um rumo. E a gente se distancia de certa forma, casa, tem filho e tal. E depois de um tempão a gente se reencontra, e eu já fazia alguns trabalhos com o Otávio de locução, ele passava algumas coisas de cliente e tal. E a gente se reencontra para fazer um podcast. Então um podcast, e eu sou um cara, apesar de não ser formado na área de comunicação, eu gosto muito de comunicação. Mas fala que você ninguém vai saber. Isso, o editor vai cortar. O editor vai cortar. É o menino humilde do interior. Fala que Mas assim, eu gosto muito, cara. Eu gosto muito de comunicação e sempre fui vidrado nisso. E o podcast mudou a minha vida nesse sentido de poder colocar em prática algumas coisas que eu ficava treinando quando era criança. Tipo, chamada de televisão, como falar no microfone e tal. Então eu tô colocando tudo na prática hoje. Uma coisa que é consistente, que existe, que é o podcast, que é o Voticast. Né? Então é gratificante para mim isso, poder fazer algo que a gente imaginou, pelo menos eu imaginei a vida inteira, trabalhar e fazer esse lance na área da comunicação, que é o podcast. E é isso aí, cara. Né? Não, aí você não vai falar do quê? Do seu sonho. Que se realizou? Ah, verdade. E através do Voticast. Agora ele vai, né? Agora... Né? Que se não fosse o Voticast, eu não estaria na Band FM, né? Em função disso, a gente foi gravar um programa, um outro lance do Voticast, que é o Voticast Apresenta, que é um podcast musical, e também pelo YouTube. A gente gravou uma banda, no qual uma das entrevistadas lá, que era a Roberta, me viu fazendo o programa, me convidou para fazer o programa com ela. Tô lá na Band FM fazendo um programa ao vivo, que é uma baita de uma responsabilidade. O que você fala não volta mais. Aí não tem Otávio lá não, viu? O Otávio não me salva lá não, cara. Então, e o podcast foi isso. O podcast, se não fosse o podcast, eu jamais teria contato com essas pessoas, né? Então, uma coisa puxou a outra, eu sou grato a isso, e ao Otávio também pelo convite, que eu não conhecia podcast até então. Quem me apresentou foi o Otávio, né? E daí, como diz o Otávio, quando o bichinho do podcast pica... já era. Acabou, aí não tem jeito mais. É isso aí, cara. Não, Otávio? Com certeza. Pô, é um dos meus maiores orgulhos aí, o Vinícius entrar na Band FM aí. Através do nosso trabalho aqui, caramba, eu conto isso daí pra todo mundo. Não, o meu host é radialista, né, velho? Meu Deus do céu, olha só. Eu não aguento, isso daí fica dentro de mim, eu tenho que falar. E quando eu vejo, já saiu, né? Já saiu. Cada um tem a celebridade que merece, ó. A gente tem o Thiago Abravanel. Isso. O de vocês é outro nível, outro patamar, né? Essa história de Thiago Abravanel nunca existiu, só começou depois que vocês do Voticast aí ficaram com essa... Olha essa... O William tá querendo fazer onda agora. Ai. Então agora falando de Will, conta pra gente o que o podcast mudou na sua vida, meu filho. Fala aí. Poxa, mas aí vocês sacanearam comigo, depois desse depoimento da Melina, do professor, Daniele, vocês aí, até rabisquei aqui que eu tinha colocado. Sobrou nada, né? Mas falando sério agora, quando eu vim com esse projeto, que eu fui falar com o Henning, com o Andrei, a princípio era um projeto pessoal. Por que eu digo isso? Porque eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, até um pouco tímida, digamos assim, né? Então, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou bem caladão, bem reservado, né? Quando o Henning me apresentou essa parte de podcast, eu falei, nossa, a gente podia fazer, né? E teve uma pessoa na qual eu comentei isso, e falou, mas acho que você não pode fazer, né? Assim, você não tem perfil para fazer.
E eu acho que esse desafio acabou mexendo bem comigo e falou, mas por que eu não posso fazer, né? Sim. Eu tenho voz, eu tenho criatividade, posso ter um pouco mais de dificuldade, mas... E nisso acabou ficando na minha cabeça e eu falei, não, eu vou fazer isso. Então, para mim, eu acho que o que mais que o podcast me trouxe foi essa libertação, né? Então, de ver que foi proposto um desafio e conseguir ultrapassar esses desafios. E até colando um pouco aí dos outros podcasters aí que falaram, né? Essa questão também de hoje o nosso podcast ter convidados, ter participantes do mundo inteiro que eram pessoas assim que não teria chance de conhecer, nenhuma chance de conhecer, porque foi assim, foi surgindo. É um conhecido que está nos Estados Unidos, uma pessoa que está num outro país, então isso vai criando essa amizade. Não teria conhecido vocês, né, do podcast. Uhum. A Melina mesmo a gente conheceu. A Melina, isso, a Melina eu conheci através de uma mensagem que ela me mandou. Eu fiz uma postagem, né, sem pretensão nenhuma. Eu fiz uma postagem no Facebook e ninguém respondeu, né, e passou um tempo, ela mandou uma mensagem e a gente começou a conversar. Foi quando eu conheci o Cosquis. E eu fui um dos que falou pra ela. Tu foi o primeiro que me elogiou sem ter obrigação de me elogiar. E ainda falei pra ela. Eu te falei isso. Ainda falei pra ela, né, que ia vir muitos depois. E eu acho que isso ela pode até não me deixar mentir sozinho. Veio aqui, né, várias pessoas aí, o Andrei, que é o fã número 0 dela hoje. Então, até o próprio Otávio, quando eu apresentei... Zero, é redondo? Olha. Espiadinha, né? Meu Deus, foi longe. É meu fã número único, eu já falei isso. E até o Otávio mesmo, quando eu apresentei, ele falou, nossa, é muito legal isso daí e tal. E essa questão de conseguir unir as pessoas, assim, né, que indiretamente, que outros podcasts que não se conheciam também, tá se conhecendo, tá criando essa amizade, essa rede diferente aí, pra mim também isso foi uma coisa que mudou muito, pra mim, com o podcast. Bom, isso aí. Sabe as palavras do Will? Vamos pro Henning. Vai, Henning. O que o podcast mudou na sua vida? Cara, olha, apesar do pouco tempo ainda fazendo, já mudou, tipo, muita coisa. Tanto na parte pessoal, que aí entra essa parte que o Will falou mesmo, das pessoas que a gente conheceu, lugares que a gente acabou visitando por conta do podcast, que a gente precisava visitar para saber o que gravar, né? Mas entrou também na parte profissional, que assim, mesmo com pouco tempo, por causa do podcast, eu consegui montar uma produtora de áudio e vídeo. Olha. A gente já tá com alguns clientes que vieram, inclusive, por causa do podcast. Sim. E então talvez aí a gente tenha conseguido abrir um negócio fora do Brasil, aqui no Japão mesmo, por conta disso. Então, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional, o podcast já trouxe bastante coisa já. Bom, e agora vamos pro... né, agora, né, não pode o deixar... Neto? O Neto, né? O Neto. Andrei, diga, Andrei, o que o podcast mudou na sua vida? Bom, eu acho que eu não vou conseguir fugir muito do que o pessoal falou, e é muito isso, a conexão, as novas amizades, uma descoberta de novos caminhos, de novas possibilidades, essa questão de fazer algo. Eu sou muito no campo das ideias, eu sou muito bom de ideia, eu tenho sempre boas ideias, mas sou ruim de execução. E essa coisa do William de fazer, da gente se juntar, e eles estão lá no Japão, eu tô aqui no Brasil, a gente perceber que sai, que é viável, que é possível. Então foi até meio que automático, né? Essa coisa de encarar novas frentes. Mas eu acho que o principal mesmo é essa coisa de conhecer novas pessoas, né? Eu não tenho, principalmente agora, com essa questão do isolamento, da pandemia, mas com muita cara de pau, porque eu sei que isso é uma questão muito invasiva, mas eu talvez tenha acolhido no mundo inteiro, aí, pelo menos nos 3 continentes, depois
que comecei a fazer os episódios do Press Start. E antes disso, tirando o Williams, que a gente conversava pelo WhatsApp, ele está no Japão, eu não tinha tanto contato com outros brasileiros que estavam fora do país. E eu acho que essa é a maior preciosidade mesmo, conhecer novas pessoas, me conectar com novas pessoas, isso aí. E eu conheci o Cusquices da Malta, que é o melhor podcast do mundo. Fazer um coraçãozinho com a mão. Ele tinha que encerrar assim, né? Lógico, com certeza. Querido. André é um amigo querido aí que o Cusquices me deu também. É isso aí. E o Andrei tá conhecendo quase o mundo inteiro sem sair do Brasil, né, André? Isso, olha que maluquice. É muito bom, isso é uma vantagem. Agora eu quero ver quando eu pegar o passaporte, comprar e falar, tô indo pra aí, quero ver quem vai ser o amigo que vai me receber. Isso eu quero ver, hein, olha. Pra ver as cusquices ao vivo. Opa, olha aí, hein. Pra ver que eu não tô mentindo. Então, e vocês estão de prova aí, ó. Depois eu vou resgatar esse episódio quando ela bater a porta na minha cara, ó. Você disse, você falou. Falou que podia. Ela vai falar, mas não chamei não. Quem é esse guri? Que isso, guri? Não brinca. Mas a Melina tá ferrada, porque a Cris já tá pesquisando já, viu? Vixe. De repente, Melina, nós bate aí que você que pode bater, gente. Não oferece um bom vinho do Porto. Isso, com aquele queijo, no né? No momento não, porque do Porto é caro aqui que nem daí, mas tem outros que a gente pode... Sim, é muito caro comparado com os outros, né? Poxa, não tinha que ser, né, cara? Qual é o nome daquela bebida que você fala num episódio, que é no diminutivo? E a ginginha. Ginginha. Não é das mais baratas também, mas é bem não? Não. Você não tá ajudando, ô André. André, você quer bebida cara, pô? Né? Vinho normal, assim, aqui é barato. Vodka é caríssimo. Todos esses destilados aí é muito caro. Quer dizer, caríssimo, né? Comparado com os vinhos. Se você vai pra lá com a intenção de ficar bêbado, não vai rolar. Então, sim, rola. Dá, não? Dá. Então tá. Tem vinho por 2 euros. Poxa, e aí, André? Salvou a pata. Só que aí, deixa eu falar. Euros, né? Euros. Eu totalmente abstêmio. Eu brinco com todos os meus amigos que a última vez que eu bebi, eu tô com 40. Acho que tem mais de 25 anos, sei lá. E eu não sei como que é ficar bêbado. Então, eu preciso cercar, né, as coisas em volta com plástico bolha, fazer todo o preparativo. Porque o dia que eu tomar um porre, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Então, Vinícius, risca aí da pauta bebedeiras, o André, porque não vai dar. Não vai dar, Ia ser o próximo assunto, mas deixa eu tomo um Yakult, é mais seguro. Vai bater, hein? Bom, é isso aí, estamos terminando o Voticast. Infelizmente o nosso programa chegou ao fim, mas calma aí, porque você ainda pode nos acompanhar lá no Twitter, onde você vai encontrar todo o nosso conteúdo e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso programa. E também estamos disponíveis lá no Spotify, onde você pode baixar esse programa e ouvi-lo a hora que você quiser, além do nosso site voticast.com.br. E se você que está nos ouvindo aí gostou do programa, quer nos mandar aqui uma ideia de pauta, mandar um salve aqui pro Voticast, qual que é o e-mail, Otávio? Diz aí. blá@voticast.com.br. É isso aí, blá@voticast.com.br. E eu quero aqui agradecer os nossos convidados, vou começar por ela aqui. Muito obrigado, Melina, foi um prazer falar com você hoje. Muito obrigada, eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui participando pela primeira vez do podcast. E obrigada pela iniciativa da gente poder falar sobre isso, né? Sobre como o podcast mudou pra gente. E que tenham próximas vezes aí que a gente possa conversar mais. Sim. Agora a professora Dani, muito obrigado pelo nosso bate-papo hoje, Dani. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme também. Espero ter contribuído bastante com o episódio de vocês, muito bacana estar aqui. Espero vocês lá na escola pública também, para trazer suas experiências nas escolas, quando vocês estudavam, vai ser um bate-papo muito bacana, fica aí o convite. Opa! Porque o professor não convidou a gente, não. O professor não convidou.
Olha! Peraí. Olha! Vamos chamar ele aqui na sala dos professores. Chama ele, Dani. Chama ele. Eu tô esperando até hoje, Qual parte da Dani que faz os convites, vocês não entenderam? É a Dani que faz. Tá bom. Olha, professor é ligeiro, né, cara? Então, Esse gente, professor é vocês são ligeiro. todos convidados para participar, compartilhar as experiências de vocês como alunos, contar a história dos professores de vocês, vai ser bem bacana. Com certeza. Tem merenda? Tem Só pra merenda. se comportar. Então, o Luciano é um professor um pouco mais rígido do que eu. Exatamente. É sisudo. Sisudo ele. É, isso aí. Professor, obrigado, viu? Uma honra sempre. Poxa, eu que agradeço, Vinícius, Otávio. Aliás, antes de encerrar, Otávio, como é que chama o colegial? Ensino médio. Ufa. Ensino médio, garoto tá rápido, vai passar de ano. Volte pra todo mundo, volte pra vocês que estão ouvindo a gente. Obrigado, foi bacana. Fiz novos amigos e espero que isso dure. Vamos deixar um combinado aqui, todo mundo? O primeiro que ficar muito famoso e bombar, não esquece do resto. Isso. Isso, tamo junto nessa aí, vamos embora. Bom combinado. Fechou. Eu acho que é a Melina, mas aí eu também acho, né? Também mas o Vinícius tá até na rádio. Europeia, né? Isso aí, outra coisa. Mas é Europa, né, professor? O Vinícius Não vou falar nada que eu já me entreguei demais aqui. Deixei de ser chinela no Brasil pra ser chinela na Europa, gente. Não mudou nada. Ai. Will, obrigado, Phil. Valeu, hein? Eu que agradeço aí. Muito obrigado aí por mais uma participação aí no podcast. Daqui a pouco eu tenho mais participação no podcast do que no pré-start, né? Mas muito obrigado aí por essa abertura que vocês deram pra gente aí também, né? E também gostaria aí de deixar para que todos os ouvintes aí que estão nessa dúvida de fazer o seu próprio podcast, vá em frente aí, arrisca, porque é uma coisa assim, apesar de dar muito trabalho, é bem satisfatório essa parte de você fazer, não só o produto feito, né, mas você fazer, até o editar mesmo é gostoso você fazer, né. E muito obrigado aí, Otávio, muito obrigado, Vinícius, e prazer aí ter feito esse programa aí com todos vocês aí também. O prazer é nosso, né? Com certeza. E agora o Henning, obrigado pra você também. Cara, eu que agradeço. E, cara, reforçando aí que o que o Will falou, cara, a melhor parte mesmo são os bastidores, né, cara? Essas amizades aí que a gente faz. E, cara, amizades que eu me orgulho muito, aliás, com todos vocês aí também. E queria agradecer quem tá ouvindo aí a gente, quem ouve a gente, quem acompanha a gente. E é isso aí, cara. Obrigadão. Valeu. É nóis. De novo, eu tô deixando ele por último, cara. Sempre, né? Ele é da TV, né? Tem que dar aquele carimbo, né? Aquele carimbo. Vamos subir a música agora. Isso. Lá. Olha só, amarrando com as memórias afetivas, isso me lembra muito domingo à noite, quando acabava o show de calouros. Obrigado aí, gente, pelo convite, pelo carinho. Eu considero essas brincadeiras um carinho, não pego pilha, não. Eu tô falando isso pra ver se o apelido não cola, tá? Mais uma tentativa. E é sempre um prazer, eu sempre me divirto. Peço desculpas pelos problemas técnicos hoje. Aí eu fiquei sabendo que aconteceu aí um acidente na distribuição de energia aqui perto de onde eu moro, mas na medida do impossível eu entrei, paguei um mico aí, passei vergonha. Queria dizer que eu ouvi o podcast do professor, gostei muito, não deu tempo de falar enquanto ele estava aí falando sobre ele, e especificamente um episódio de uma convidada que fala dessa dicotomia do que a gente aprende na escola com as qualidades que os alunos deveriam. A gente aprende essa coisa cartesiana quando tem outras inteligências que deveriam ser valorizadas. Mas legal. Enfim, né, muito bom, eu gostei muito. Legal, valeu. E quando vocês fizerem algum episódio aí de memórias afetivas da escola, a gente tá cheio aqui. Eu também quero, de repente, fazer aí um pedido para vocês mandarem um áudiozinho, depois eu pego o contato aí com o Otávio e com o Vinícius pra gente fazer isso. Beleza, gente? Valeu, muito obrigado. Até a próxima. E só para encerrar, professor, isso aí tudo vai cair na prova? Vai cair junto com as lágrimas. Vai.
aquela que eu falei na frente, assim, o estudo é a luz da vida. E atrás, economiza não, mas essa é muito ruim, Will. Essa não dá. Essa não dá. Não dá pra defender você, não. E ele não contou que foi ele o autor da frase. Então, eu também tô achando. Viu? Ele era o Joãozinho. Era o Joãozinho da Quinta V, gente. Pode fazer em dupla? Essa é uma boa também. Fazer em dupla. Ou aquela clássica, a dupla pode ser em 3? Nossa. Pode ser dupla de 3? A prova é com consulta? Ai, seus lindos. Bom, brigadão então todo mundo. Você sabe que o episódio acabou nas risadas, né? Exatamente. Só pra, se alguém tá esperando mais alguma coisa. Isso. Acabou lá nas risadas. Podcast.